noite, tá entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo R7, r7.com, pelo Record Plus e também pelo canal do YouTube dos Desimpedidos, tá? É um prazer ter você com a gente, porque como eu sempre falo, futebol, muito bom humor, vamos mostrar gols da rodada, vamos falar de polêmicas, a gente vai falar do desempenho de Flamengo e Palmeiras, né, nos jogos de ida das Libertadores, o que será que aconteceu com o Verdão? Foi um 3-0. Dá para recuperar? A gente vai discutir aqui. O Abel teria errado na escalação? Tem muita gente comentando isso hoje também. Quero saber a tua opinião também. E vamos aproveitar a presença ilustre de um cara que sabe tudo de arbitragem. Vocês conhecem ele muito bem. Eu adoro quando ele vem aqui. Até inventei um nome para um quadro dele, mas ainda não vingou. Mas vai dar certo, tá? Mas eu vou falar já quem é. Então, ó, eu vou começar apresentando quem tá aqui com a gente hoje, tá? Começo com o Bira, que tá ali, olha lá o Bira. E aí, turma, como estamos? Muito boa tarde, Zé Luiz Dias. Camisa bonita. Hoje eu vim de Atlas do México. Uma camisa, acho que é de 2021, se eu não me engano, ou 22. Era uma terceira camisa aí comemorativa. E tem essa pegada, né? Meio Dia de los Muertos, meio Lucha Libre. Lucha Libre. E aí, pô, quando eu vi, me apaixonei. Não tinha como, né, Zé? E eu, como maluco que sou, comprei, né? Essa coleção tua de camisetas deve Essa ser fera. fantástica. Olha, ele tá com a gente aqui, ele viaja muito, tadinho, tá com livro, tá caído. Não, mentira. Tá sempre bonito. Eu tô falando de Lucas Faraldo, porque ele viaja muito esse Brasil todo pra cobrir ao vivo os nossos jogos. Tudo bom, Faraldo? Tudo bom, Zé, tudo bom. Muita cobertura aí de Série A, Série B. Você fez esse final de semana, você faz com a gente o jogo, né? Sim, Sábado. eu tava no último que eu fiz, que inclusive teve um episódio que a gente vai repercutir aqui, envolvendo o nosso convidado e o Bira, foi lá no Maracanã, né, o Vasco e Fluminense, jogaço. Olho nesse Vasco aí. O nosso convidado, ele tá aqui do meu lado, eu sempre brinco, eu falei pra ele, olha, eu criei um nome pra um quadro, né? Eu falei, me salve, me salve, tá aí, salve Espínola, ei, garoto! Salve Espínola com a gente, muito legal, seja bem-vindo, eu adoro quando você vem. Zé, obrigado. Quero dar boa tarde para todos vocês, agradecer aqui o almoço que você me pagou. Esse Poxa, horário aqui é bom. A Luz pagou o almoço para mim aqui. Ué, mas o cafezinho... Isso é bom, né? café, almoço. Cafezinho. Mas eu vim aqui por um motivo muito especial. Porque você sabe, eu trouxe aqui um presente, né? Trouxe um livro de regras, cartão amarelo, cartão vermelho e um apito. Para o futuro novo árbitro brasileiro. Você acha que a gente vai perder alguém? É sério? Vou dar um presente sério, aqui, Saulo? o futuro novo árbitro. Você tá E Não, eu tô muito feliz. eu não pude trazer a camisa de árbitro, mas no próximo programa o Bira vai estar vestido de árbitro de futebol aqui, tá? No Cara, próximo Salve, programa. que demais, Só velho. sintonizar as pessoas. Na nossa última irado. transmissão, o Bira, no meio da transmissão, mandou uma assim, falou assim, olha, ele não gostava, a arbitragem... O que você falou, Bira? Me conta. Cara, Certinho. eu falei que, assim, que a gente tá com um problema, né, na arbitragem brasileira, e que se eu me dedicasse a estudar a partir de hoje, eu me tornaria o melhor árbitro do Brasil. E aí eu decidi que eu ia fazer isso, mas aí o Salvo me deu um conselho, falou... Ao vivo. Ao vivo, vale ressaltar, ele me deu uma mensagem ao vivo pra mim falando, Bira, tudo bem? Salve-o aqui. Seguinte, cara, eu acho que pelo bem da comunicação, é melhor você não virar árbitro, porque aí a gente vai ganhar um péssimo árbitro e vai perder um ótimo comentarista. E aí, cara, ficou difícil pra mim, só que aí ele me dá um presente desse, é difícil de eu voltar atrás, né? É isso, ô Pô, Zé. demais. Manda alguém, cuidado. Exato, ô Zé. Primeiro, né, deixa eu ser mais educado, né, que você pagou meu almoço. Faraldo, que alegria estar aqui com você no programa. Ô, né? Salve, obrigado. Quis atropelar aqui e falar do Bira, dar boa tarde para todos que estão aqui conosco. É um grande prazer, eu adoro vir aqui com o Zé Luiz, com todos vocês, bater papo, mas é uma alegria estar aqui com a gente. Mas é isso aí, essa foi a comunicação. Bira, muda de ideia. Quem sabe você pode ser o grande árbitro Quem brasileiro sabe? na Copa de 2034? 34, tá bom. Boa. Eu acho que eu vou ter personalidade o suficiente para fazer aqueles 22 caras correndo e me respeitarem. E o jogo do Santos? Eu não vou apitar jogo do Santos para não dar nenhum Não, problema isso é maior, né? Você ficaria péssimo no jogo do Santos. Não daria para apitar jogo do Santos, Ele velho. abandonaria. Eu ia dar vários pênaltis, o VAR ia me chamar toda hora. Cara, Bira, tá louco, né? Não, imagina você. O que é isso, moleque? Você fez esse... eu vou embora daqui. Jogo a pita, vai embora da Vila Belmiro. Deixa eu falar, eu esqueci de falar as arrobas. Eu começo entusiasmado, como sempre, mas, ó, @Desimpedidos, @R7 Esportes,
@Record Plus e @Portal R7. Eu já falei, mas eu repito que esse programa, além de estar no R7, está nesse momento também no YouTube dos Desimpedidos. Tem um chat lá, você pode participar, mandar sua pergunta, a produção encaminha pra gente. Vamos começar falando de Libertadores? Que tal? Que tal? ¿Te parece bueno? Ah, No. bueno, siempre. Listo. Entonces vamos, Flaco. Ó, Libertadores da América, surpreendente derrota do Palmeiras, né? Por 3-0 para a LDU ontem. Foi surpresa para vocês ou não essa derrota Ah. de 3? Assim, Zé, eu acho que quem falar que não foi tá mentindo, né? Porque o Palmeiras, a gente vinha falando, eu colocava muito o Palmeiras como grande favorito da Libertadores, principalmente pela questão mental, que era um time que não se abatia na adversidade, que tomava um gol, mas conseguia se recompor. Cara, ontem foi diferente. Ontem eu acho que, lógico, tem o combo altitude, eu acho que isso não dá pra negar, mas não dá pra também jogar só nisso, né? Só O Palmeiras foi bem apático, bem diferente do que a gente estava acostumado, principalmente nas últimas rodadas. Ah, mas perdeu de 3-2 do Flamengo, tomou 3 gols no primeiro tempo também. Mas mesmo assim era um jogo parelho, era um jogo que o Palmeiras jogou até o final, tanto que fez gol aos 42 ali do segundo tempo para diminuir. Então, assim, foi uma surpresa muito grande e eu não esperava. Enfim, você falou da escalação do Abel ali no começo, será que estava errada? que houve? Eu acho que agora falar que estava errado é fácil, mas durante o jogo eu acho que ele podia ter mexido melhor, povoado mais o meio de campo do Palmeiras, que eu acho que foi onde a LDU acabou dominando o jogo. O que você achou, Faraldo? O Bira falou muito bem sobre o Palmeiras, a gente vai esmiuçar mais, mas pro outro lado, pro lado da LDU, do futebol equatoriano, né? Ao mesmo tempo em que a gente, e aí não tem como falar que não foi uma surpresa, todo mundo imaginava inclusive que o Palmeiras teria mais facilidade do que o Flamengo, né? Nesses dois confrontos dos brasileiros. Mas, cara, a LDU já eliminou o Botafogo, eliminou São Paulo, o Independente Del Valle, apesar de ter caído na fase de grupos da Não tomou Libertadores. gol de brasileiro lá. É verdade, Vem muito do forte. Flamengo no Ganhou do grupo, São Paulo né? 2-0, Tá invicto, né? né? Flamengo Do Flamengo 0x0. 0-0. Ganhou do Botafogo também de 0. A LDU tá invicta em casa. Acho que tem um empate só nessa Libertadores inteira, né? O Del Valle tá aí na semifinal da Sul-Americana, ainda vivo contra o Atlético Mineiro. O Barcelona de Guayaquil fez esse mesmo placar de 3-0 jogando em casa, lá no Equador contra o Corinthians no começo do ano, você lembra bem, Zé? Doeu. E tem a questão da seleção, né? A seleção equatoriana nesse ciclo para a próxima Copa é a segunda melhor seleção Sim. do continente, abaixo só da Argentina e à frente da seleção brasileira. Então não chega a ser tão surpreendente. Eu estava até pesquisando na última, não dá para tratar também como regra, né? A última convocação, vide a seleção brasileira mesmo, que preservou vários jogadores. Mas a título só de ilustração, 1/4 da convocação da seleção equatoriana nessa última data FIFA para amistosos era de jogadores que atuam no país, atuam no Equador. Desses 3 times que eu citei, LDU, Del Valle e Barcelona de Guayaquil. Então não é exatamente um acaso a gente vê um time equatoriano chegando forte, se impondo e fazendo valer o mando de campo, principalmente, né? Ô, Salvio, para além do jogo, a arbitragem, o pessoal falou, mas aquele pênalti no Andréas foi pênalti, foi mão, não bateu antes no ombro, como é que é isso? Ô Zé, muito legal, muito bacana a gente, se permitir, eu dividir meus comentários em 2 opiniões. O primeiro era esse, Tá. né? Arbitragem. Para mim, o melhor árbitro da América do Sul, argentino Facundo Tejo, para mim, apitou semifinal de Copa do Mundo, tá credenciado para a Copa do ano que vem. Considero ele o melhor árbitro. Eu, inclusive, traria ele para apitar o Campeonato Brasileiro, talvez até as semifinais, finais da Copa do Brasil. Convidaria um estilo de arbitragem desse tipo. Então, Uhum. o lance propriamente dito, né? Pra Pode mim, colocar, produção, que eu inverti, pode colocar a imagem do Andréas para ele ir falando em cima. Puxa lá de cima aqui, lá de baixo aqui para cima. Continua. E o lance propriamente dito, a gente tem que colocar o seguinte, ó, nesse momento, nesta foto que nós estamos vendo, você parece o quê? Pô, a bola bateu no braço do Andréas, e se não batesse ali no braço, bateria no corpo, então não tem que marcar nada. Não. Assim, à luz da regra, que o Bira estudou bastante, conhece bastante a regra da mão na bola, um grande árbitro que nós vamos ter no futebol brasileiro, à luz da regra, quando a bola bate na mão aberta, é extensão. Ah, entendi. Então, assim, Que é aquela mão esquerda que eu tô vendo ali. exatamente. Tá. Tem uma jogada no segundo tempo, a gente vê os jogadores, como o Faraldo falou muito bem, eu acho que os jogadores equatorianos estão muito bem preparados. E a gente tem que falar do Thiago também, né? Aham. Sim, Tem do que falar do técnico. Thiago, Uhum. técnico brasileiro fazendo sucesso lá.
jogadores mais preparados em realmente encostar o braço no corpo quando pula, quando salta. Os jogadores brasileiros precisam treinar isso. Tem erro, não estou defendendo a arbitragem, não. Tem erro de árbitros? Sim, tem erro de árbitro. Mas o jogador brasileiro precisa entender a regra e qual é o seu movimento. Ah, eu sou o Andrés Pereira, que movimento que eu tenho que fazer? Colar os dois braços no corpo. Para mim, o pênalti foi bem marcado. Agora, dividindo na segunda parte, se você permitir, eu queria falar de Palmeiras. Uhum. Concordo com o Bira, agora é fácil a gente criticar o Palmeiras ou falar que o Abel não escalou bem. O que eu penso de 3-0, que em 2024 o Palmeiras perdeu Libertadores, Copa do Brasil, dá pra gente dizer isso sim, até Campeonato Brasileiro, porque eu entendo que o Abel, em alguns momentos, não colocou o seu melhor modelo de jogo, o modelo de jogo campeão. O que é o modelo de jogo? Algumas vezes, para mim, o Abel foi jogar contra o Flamengo no Maracanã e ele foi jogar fechado. Ele foi jogar contra o Botafogo aqui, naquele famoso jogo, ele jogou fechado no Allianz Parque. Então, assim, e aí foi perdendo Copa do Brasil, foi perdendo Libertadores e tudo. Assim, acho que o Abel, quando joga para frente, é o verdadeiro Palmeiras. Então, Bira, me permita discordar um pouco de você, porque eu acho que antes da escalação, para mim, o Abel foi jogar contra a LDU, com o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras não tem que ter medo de ninguém. Sim. Nem de Flamengo, nem de LDU. Tem que jogar para ganhar, não tem que jogar para empatar. Plate, né? Não, Como foi contra o total. River Plate. Eu acho que nessa equação entra muito a altitude, entendeu? Que é o Palmeiras, como ele vem jogando bem, quando ele marca pressão Mas alta. 2,8 é tão alto assim? Cara, Zé, Eu já não sei se enfrentei é essa tão alto, altitude. porque eu nunca tive essa É. experiência, mas Eu já a fiz gente teste vê que. físico. Então, Em mas 2,8. todo mundo reclama que interfere em algum Tá. momento, né? E eu acho que assim, o Palmeiras com uma pressão muito alta, ele poderia morrer no segundo tempo de um jeito que ia ficar tão delicado quanto foi o jogo inteiro. Mas, óbvio, é aquilo, na equação, é isso, provou que o Abel errou mesmo de não tentar exercer essa pressão alta em nenhum momento do Aham. jogo. Talvez Porque como foi em nenhum estratégia momento. também da Não, sequência então, de jogos e do acho que Palmeiras, foi né? bem isso. Tipo, você pega um Flamengo, né, um jogo desgastante, você chega com um dia de antecedência no Equador, você já vai para o jogo. Pô, como que eu vou fazer a pressão alta? Aí, enfim, é aquela parte que a gente não sabe, né? De fisiologia e tal, mas eles têm aqueles índices de quem aguenta, quem não Quem não aguenta. aguenta. Olha ali o mapa todo e fala, pô, é melhor eu segurar o jogo. Quer dizer, eu prefiro pensar assim do que só o Abel, que eu acho um excelente técnico, acordou um dia e falou, estou com medo da LDU, não Não, vou atacar. Eu vou colocar a arte só para a gente ver uns números, Bira. Dá uma olhadinha ali, ó. Esses são os números de LDU 3, Palmeiras 0. Posse de bola, LDU teve mais, 59% contra 41%. Chutes, 17 contra 16. No gol, 7 contra 3. Conversão de chutes, 41% a 19%. Defesas do goleiro, aí ficou um pouco equilibrado, 3-4. Faltas cometidas, 14 contra 8. E tem uma estatística legal que é os erros de passe do Palmeiras, né? Muitos, né? Muitos. Nunca é assim, né? E errou muito passe ontem. E principalmente se você for ver, é nesse último terço, que era quando pegava o contra-ataque. E por isso que eu falo, né? Lógico, não dá para jogar tudo na altitude. Mas sem dúvida teve ali algum mau preparo do Palmeiras para jogar na altitude. Porque os jogadores puxavam contra-ataque. Eu cansei de ver o Flaco puxando contra-ataque. Chegava ali, ou ele tocava, ou ele chutava, ele não sabia o que fazer, e aí perdia a bola, ou acabava fazendo um passe errado, uma virada de jogo errada, muita virada de jogo errada, que é coisa que o Palmeiras não costuma fazer. Então, parece um combo de tudo, assim, uma desligada dos jogadores, que talvez entraram, tipo, pô, sabe, acabamos, né, de passar um jogo difícil com o Flamengo, mas a gente vem de goleada atrás de goleada, a gente tá jogando muito contra a LDU, pô, o São Paulo quase aprontou pros caras, imagina nós, tá tranquilo. Acho que pode ter sido um combo disso, com essa má estratégia do Abel de tentar segurar para ter pulmão no segundo tempo, que acabou não tendo também. O Felipe Anderson é a prova disso, né? Que todo o corredor ali dele era onde a LDU fazia a festa. E porque ele não estava aguentando, tanto que ele dobra o lateral depois, porque ele fala, cara, tá um vão ali, né? Alguém precisa estancar. Acho que o combo desses dois e também, lógico, dos jogadores ali de físico mesmo, que eu acho que estava faltando. Ó, Sabe oxigênio pouco no cérebro? Emiliano, Andreas Pereira, Rafael Veiga.
Vocês acham que ele errou aí, nessa escalação? Eu não sei se teria escalado o Veiga. Hoje é fácil falar, né? Hoje é fácil Todo mundo falar, também acha assim, o porquê, né? Até na coletiva o Abel tenta colocar, que era para marcar Sim. o maior velocista da LDU. Será que o Veiga realmente é esse jogador para marcar o velocista? Porque eu tô com Bira, eu achei que eu vi muito espaço, independente de estatísticas, eu vi muito espaço. O Palmeiras não joga tão espaçado assim. Total. Joga mais próximo, a bola longa é forte do Palmeiras, que ontem errou muito, tanto os zagueiros lançando ou a inversão, mas o Flamengo estava mais, o Palmeiras estava mais espaçado. E o Andrés Pereira não é aquela intensidade que a gente está acostumado a ver. Não é aquela intensidade que a gente via na Premier League, não é aquela intensidade que ele chegou ontem, não. Aí pode ser o combo altitude. Não, mas eu concordo. E eu acho que no final, o Veiga, como essa opção, tipo, ele não é o melhor marcador, né? Não tem muito um porquê ali. Talvez se ele tivesse ido. É que aí posso estar errado, né? Não sei se o Aníbal estava disponível. Tá contundido. Tava contundido. Ele estava no Mas banco. viajou, né? O Abel Tava falou. no banco, né? Ele estava no banco, mas machucado. Tá, Tá. entendi. Mas tá Então- Porque eu vi ele no banco, eu fiquei nessa Pô. de. precisava Talvez compor o banco. Aníbal Martínez e É. Andréas talvez fosse um meio-campo melhor. Ou até mesmo ao invés do Andréas, o Rafael Veiga. Mas você deixar dois caras mais de marcação ali e povoar mais aquele setor, né? O Piquerez gosta de jogar por dentro. Você tem opções para conseguir fazer esse time do Palmeiras conseguir brecar, né? Porque a LDU chegava muito fácil. Jogou muito fácil. A LDU do Thiago Nunes, aí falando um pouco do Thiago Nunes também, que o Faraldo trouxe a LDU, ela tem um estilo muito definido, né? É esse padrão vertical de bola longa no ponta, o ponta escora, o meio ocupa o espaço e cruza Taca para a bola área. na área Que aí vai e ter vai- volante chegando, vai ter o atacante Fizeram no isso segundo contra pau. o São Paulo rapidinho, Não, né? e todos os gols da LDU nessa Libertadores, sei lá quantos foram, mas assim, você vai ter 50% pelo menos desse jeito. Chutão do goleiro ou do zagueiro, casquinha do ponta, não do atacante, do ponta, o meia entrando, pegando essa bola na lateral e cruzando para ou o atacante ou o volante que chega Olha o gol de batendo. ontem. O gol foi isso. Pô. O Vidjamil lá, que choveu, né, Fez ontem dois. no O do jogo. Morumbi também. Também, o do Morumbi Exatamente é um contra-ataque também, é que ainda conta com o erro do Bobadilha ali, né? Sim, Mas assim, a lógica é a mesma. a lógica é a mesma, é vertical e pouco toque na bola. Ontem o Palmeiras falou, tá bom, então vou segurar, quero ver vocês trocarem passe. Aí dançou, porque aí os caras com espaço também sabem fazer. Sabem esse jogo fazer, aí vertical. eles abrem outra alternativa. Exato. O Abel, a gente tem um trechinho da coletiva do Abel, não sei se é exatamente o trecho que eu ia citar, mas vamos rodar primeiro e assistir, quer ver? Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa. Foi boa, né? Eu Muito também se não fala entendi lá no nada. Brasil Faz sobre a as suas pergunta. vitórias e Gancho sobre os legal, títulos, então, Paco, mas que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe Eu títulos. vou-lhe dizer, olha, eu não sou, eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. E sei reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível, em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. Essa foi engraçada, hein? Quis florear a pergunta, né? Perguntasse direto. Mas assim, para além do que seria o pacto, e aí o Abel acho que responde muito bem sobre 90 minutos no Allianz Parque é muita E tá coisa. coberto de razão. Olha os né? últimos resultados do Palmeiras jogando no Allianz Parque. 5-1 no Bragantino, ainda que o nível de adversário e competição é outro, mas 5-1 no Bragantino, 4-1 no Juventude, 3-0 no Vasco, 3-1 no River Plate, que é o único resultado desse que eu tô citando que não daria classificação pela diferença de gols, 4-1 no Fortaleza, 4-1 no Inter,
3-0 no Sport. É uma sequência de jogos que faz pelo menos 3 gols. E o Palmeiras é melhor que a LDU, É melhor. né? Ontem não foi. Ontem Não acho foi, que é sim, isso. E eu acho que mas tem é. mérito da LDU também em ter, enfim, conseguido ler ali a estratégia do Abel, falha mesmo, de deixar esse meio-campo aberto. Mas O Abel reconhece que É. o LDU foi bem melhor. Isso é bom. Foi, é. Ele reconheceu que é melhor. Acho que se nós formos debater aqui, Zé, elenco por elenco, o Não Palmeiras tem um elenco muito melhor que o da LDU. É possível reverter? O Faraldo trouxe ali alguns placares possíveis de reverter. Tá ali, o Palmeiras já colocou, a gente até pode debater o adversário, né? Acho que, né, Faraldo, o grande problema do jogo é o jogo de ida e volta. Nenhum desses foram jogar contra o Palmeiras, lógico, a maioria jogou fechado, não querendo perder. Mas quando você tem um adversário que você obrigatoriamente tem que ganhar, aí eu acredito que é possível reverter, sim. Eu acredito no que o Abel falou. Sim, sim, eu Né? também Eu acho. acredito no que o Abel Também falou. O Palmeiras pode reverter isso. Dificílimo. Dificílimo o Palmeiras reverter. Sim. Mas é possível reverter, vai depender do jogo. Agora, você tem uma LDU, que você tem o adversário Palmeiras, que vai precisar reverter, não vai jogar como nesses jogos que o Faraldo trouxe, talvez contra o River, né? Mas ainda assim era o contrário. O Palmeiras lá consegue a vantagem. né? Já chega aqui com a vantagem, né? Ainda assim. Mas, e nesse momento, do Palmeiras dá oportunidade para a LDU. Então, assim, como árbitro de futebol, né, Zé? Me permite aqui para vocês, eu achei que a cabeça de jogador também. Para o árbitro de futebol, esses 20 minutos desse jogo, que a Conmebol vai decidir quem vai apitar o jogo ainda, esses 20 minutos serão Dificílimo. tenso. É. Tenso. E tem mais. Sabe o que passa na cabeça do árbitro? Sai 1-0 para a LDU. Sai 2-0 para a LDU. Sabe o que o árbitro faz, Bira? Sei que vai ser um árbitro. Sim. Não tem mais jogo. A bola não rola mais. Começa a dar falta, trava, Por quê? trava. O adversário, no caso o Palmeiras, perdendo de 2-0, sabe que está eliminado. Tudo aquilo que nós vimos no jogo ontem de rivalidade vai aflorar mais ainda. Vai ter muito mais pegada, vai ter Sim. muito mais força. Aí o árbitro tem que controlar isso. É difícil para o árbitro. Pô, total. E se o Palmeiras faz 1-0, o que acontece com o LDU? Não vai querer jogar. E o árbitro tem que fazer jogar. Vai mostrar amarelo e vermelho? Talvez não. Talvez não. Então, assim, qual é a característica o que o jogo vai apresentar para o Quem árbitro? você acha que total. vai arbitrar essa? Você tem algum palpite? Ótimo. Pelo andar das coisas? A Conmebol, é importante isso, existem critérios e é um jogo de xadrez para escalar. A Conmebol escalou um árbitro argentino que não deveria ter escalado, porque na outra semifinal tem um time argentino. Sim. Mas a mesma coisa que tem o jogo do Atlético Mineiro na Sul-Americana, né, ela escalou um brasileiro no outro. Então, o que é importante? Nessa rodada, não vai ter brasileiro, não vai ter equatoriano e não vai ter argentino. Sim. Então, um árbitro possível, chileno Piero Mazza, pode ser que apite esse jogo. Ele é bom. É bom Não, árbitro Piero Mazza para é esse bom. jogo. Eu acho. É ele. Agora, talvez ele apite na Argentina. O Racing. Racing O e outro lado, Flamengo, Racing que é o e jogo Flamengo. mais difícil para apitar. É. É O verdade. jogo mais Que difícil para tá apitar. mais aberto, né? Então, assim, o jogo de xadrez para escalar esse árbitro, e você não tem tanto árbitro uruguaio, tem o Esteban Ostorrich, né, que também pode ser, e os árbitros colombianos e venezuelanos, que às vezes. Então, um Vilmar Roldan, que todo mundo conhece, que sempre apita jogos, apita final da Libertadores, pode cair em nenhuma dessas Do escalas. nada. Olha Deixa eu falar uma lá. coisa pra vocês. Eu tô aqui refletindo em cima do que vocês estavam falando e de calendário, né? Porque acho que foi você que falou, Faraldo, sobre o calendário, mas assim, é louco. Olha o que o jogo do Flamengo talvez tenha feito com a estratégia do Palmeiras. Uhum. O fato do Flamengo grudar no brasileiro faz com que o Palmeiras fique, eita, né? Sim. Aí vem um jogo da Libertadores, toma de 3-0, o Palmeiras fala de novo, eita, esse final de semana tem Cruzeiro, Então, que o Palmeiras não pode baixar a guarda. quando eu levantei a bola do calendário, E depois tem esse outro jogo. a gente tava projetando, na verdade, o que já passou, né? Falou, cara, o Palmeiras não tinha muito pra onde poupar. É. Pega o Flamengo no Maracanã, a LDU em Quito, você faz uma troca ou outra, mas espera-se ali uma força máxima e talvez poupe um pouco na postura, de fazer um jogo mais comedido, mais Sim. recuado ali, um outro tipo de intensidade. Só que é isso, agora pros próximos, existe algum cenário em que o palmeirense vai achar ok poupar contra o Cruzeiro, por De jeito exemplo? nenhum. E- De forma de alguma. forma né? alguma. Aí na partida seguinte, então, pra tentar reverter esse 3-0 contra a LDU, então acho que chegou o momento chave da temporada do Palmeiras botar o elenco. E aí, quando eu digo elenco, não é o elenco pra rodar o elenco, mas o seu time titular, os seus 14, 15 principais jogadores, a prova de fogo mesmo. É. É esse o momento da Tem um temporada. ponto, né, Zé, que a gente já viu o Abel reclamando outras vezes, né? O Palmeiras tem um dia a mais, né? Porque
porque o jogo ser na quinta-feira. É. Né? Vamos chamar o Abel Ah, sempre sim. fala, né? O Palmeiras jogou no domingo contra o Flamengo e jogou quinta, independente da viagem, que é ruim. Vai jogar domingo, né, contra o Contra o Cruzeiro, e Cruzeiro. depois na quinta. E aí tem um fato novo, que de repente a gente podia debater aqui, que é uma reclamação do Flamengo. Não sei se vocês acompanharam isso. O Flamengo pediu para antecipar o jogo que foi no domingo para o sábado, porque o Flamengo queria um dia a mais. Um dia a mais. Para se preparar para jogar contra o Racing. Segundo o Flamengo, segundo a reclamação formal lá do Flamengo, o Palmeiras negou. Né? O Flamengo Sim. queria, né? Entendi. O Palmeiras negou antecipar esse jogo para o sábado, pensando na Libertadores, porque com toda essa história de calendário brasileiro aqui, vamos falar, né? Tá na hora da CBF. Sabe o que acontece nos outros países? Olha, LDU não vai jogar, só vai jogar agora, quinta-feira. Aham. Tem espaço pra isso no calendário das outras ligas. É, o E nosso- fazem isso. E fazem isso. Quando chega na semifinal de competições, Libertadores, competições intercontinental, essas equipes folgam no seu calendário. Uruguai, Eu posso Argentina. estar enganado, mas acho que na Argentina esse final de semana tem eleição. Tem eleição domingo. legislativa. E Domingo. aí, acho que por conta disso é que o Racing não vai conseguir adiar o jogo também. Senão adiaria também. Adiaria. E a só um exemplo que a detalhe, LDU esse vai jogo fazer. do Palmeiras e Cruzeiro, é o jogo do domingo, o último jogo, 8h30, Exato. se não me engano, né? O último jogo, é o finzinho do domingo, Sim. 8h30 da noite, para jogar depois na Contra o quinta. Cruzeiro, né? É, contra o Cruzeiro. Enfim, né? E Vamos aguardar. um outro ponto que o Salvo comentou agora há pouco sobre o cenário que seria se o Palmeiras toma um gol, por exemplo, né, no jogo de volta. Desses jogos todos que eu levantei, pô, muitos gols o Palmeiras tem feito, né, no Allianz. Mas também quase todos sofrem pelo Tomam. menos um. Acho que o único nessa lista dos últimos 10 em casa que, pô, goleou todo mundo e que não tomou gol foi contra o Vasco, naquele 3-0, que foi É. muito atípico pela forma bem rápida Não, que abriu e é um o placar muito placar. elástico, né? Tivesse feito um golzinho lá Se no toma Equador, um, você precisa fazer 5 pra passar no É, tempo regulamentar. É uma subida aí que o complicado. Palmeiras tem pela frente. Não tem, então, como o Palmeiras pensar em poupar jogador. Eu acho né? que não. Contra o Cruzeiro, Acho só que não, se... porque o que, assim, Zé, seria... Porque se for eliminado da Libertadores, aí vai perder pro Cruzeiro poupado. Eu acho que e- seria uma... lascou-se. É assim, tem como você enxergar de forma mais imediatista, e eu acho que é como todo mundo vai enxergar, e de alguma forma tem que ser enxergado um pouco assim. Tem como você enxergar mais a longo prazo, mas de toda forma, vai ser uma tragédia o 2025 do Palmeiras se ele não ganhar nada. É. Sim. O primeiro semestre já foi catastrófico por condições de Corinthians, né? E Aham. dá pra até estender um pouquinho pro começo do segundo semestre pela Copa do queda na Brasil. Copa do Brasil também. Então o Palmeiras já entrou em duas possíveis crises ali por conta do Corinthians. Aí agora, na mesma semana, toma a paulada do Flamengo que pode simbolizar a perda do título no Brasileiro, e tem o Cruzeiro pela frente nesse próximo final de semana, e toma essa paulada da LDU. O Palmeiras investiu 700 milhões de reais em contratação nessa temporada. Boa. Por mais que muitas dessas contratações, acho que o Paulinho é a cara disso que eu vou falar, são contratações a longo prazo. O Palmeiras não está pensando em 2025, quando gasta 700 milhões, está pensando nos próximos 5 anos. Está pensando em se consolidar cada vez mais como uma grande força do futebol brasileiro. Por isso não dá para ser 100% imediatista. Uhum. Mas que seria um baque muito grande você investir 700 milhões numa temporada e sair de mãos abanando. Aí você ainda olha pro lado o arquirrival que tá devendo até as calças e o presidente sendo preso, não sei o quê, ex-presidente também denunciado, e consegue ainda ser campeão em cima de você, eliminar numa Copa. É um ano que pode terminar muito ruim se pro não Palmeiras. ganhar O que é uma nenhuma- loucura, pensando há uma semana o que a gente falava do momento do Palmeiras. né? Mas assim, vamos lá. O jogo contra o Cruzeiro é no Allianz. É. Sim. O Palmeiras sim. joga domingo no Allianz e joga É, quinta. Não tem viagem, né? Até vou te recomendar aqui que vale a pena você conseguir uma entrevista. Daniel Gonçalves. Já ouviram falar de Daniel Gonçalves? Daniel Gonçalves é o coordenador científico do Palmeiras. Tá. Esse é um cara. Hoje em dia participei de um evento do COB um dia desses com ele, e ele palestrou lá, já o conhecia, o trabalho dele. É um cara que avalia tudo isso, sabe? Que vocês falaram, altitude, quem pode, quem não pode jogar. Agora, o elenco do Palmeiras faz com que o Abel possa, não é poupar, mas saber quem que ele pode utilizar no domingo, né? E reservar algum jogador, não é poupar, para quinta-feira, né? Ou até Tirar antes, substituir. substituir né? antes, ou colocar no banco e entrar depois. Aham. Né? Se a gente fosse pensar aqui como elenco, porque tem um nome que a gente teria que debater aqui, né? Goleiro. Sim. A história do Everton, né? Ah, São Paulo. vamos falar agora. Quer ver? Ó, não é pauta corintiana, tá, gente? Vocês me desculpem aí, mas, ó, olha a felicidade do Zé. o que dizer, tá aqui no texto, o que dizer sobre os primeiros jogos como titular do goleiro Carlos Miguel, que eu chamo de inominável, porque eu sou corintiano, mas o inominável. Foram 6 gols sofridos em 2 jogos, e tudo no primeiro tempo. Ele tá mantendo um padrão, né?
Jogos na reserva, 9. Jogos como titular, 2. Gols sofridos, 6. Defesas, 5. Ontem ele começou pegando 2 bolas bem legais. Aí depois ele fez a mesma coisa, tomou 3 gols no primeiro tempo, exatamente como o Flamengo. Ô, Zé, E aí? posso dar uma opinião impopular como corintiano? Vai, manda. Eu acho que o Carlos Miguel não tem culpa nenhuma de nada disso que tá acontecendo. É, não É tem que mesmo. assim, Pior é que não tem como mesmo. corintiano, é muito legal você tirar uma onda e falar, O meme pô, funciona. olha a praga do corintiano, né? Porque realmente, eu não sei dizer quando foi a última vez que o Palmeiras em 2 jogos tomou 6 gols. Ou tomou 2 lapadas, assim, de tomar 3 gols em 2 jogos seguidos. Mas, cara, nenhum desses gols eu consigo É. acreditar. Talvez Nem o de um ontem, deles que contra o teve uma Flamengo. batida de palminha, né? Que a bola passou Eu no acho meio. que esse Pá! gol é o castigo pro palmeirense que ficou cornetando o Hugo Souza pelo gol que ele tomou no amistoso lá no Japão. Que não foi falha, foi um cabeceio a queima-roupa na... Eu acho que não, acho que foi um Não, não cabeceio foi. a Foi uma queima-roupa ali. cacetada. Ah, Como ontem, ele fecha a mão, não é culpa dele, o cara chutou. Então eu não consigo Uma acreditar. cacetada do mesmo na jeito que entrada eu- aqui, que né? eu Ontem não... foi uma cacetada. A do Japão vocês estão querendo Foi, passar é que pano foi de pro cabeça, Hugo. Uma então a jogada gente Coração acha alvinegro estranho, mas pede. foi um cabeceio muito forte ali. Então, eu acho que, lógico, dá pra brincar, que é a praga de corintiano, mas o Carlos Miguel não tem culpa nenhuma. Acho que o Nenhuma. correto é o Carlos Miguel ser o segundo goleiro quando o Everton não puder jogar e já iniciar uma transição pra daqui 1, 2 anos, pra ele ser, de fato, por isso que o Palmeiras investiu Faraldo, tanto nele. posso contrapor? Ah, lógico. Assim, sem ser impopular, porque eu não achei sua opinião impopular, não. Ah, mas Não é entre técnica. corintianos porque você pega os corintianos, ele tá tá geral. Coração, Eu porque o sei. cara foi embora do jeito que Sua foi. opinião é técnica, né? Mas eu acho, Zé, me permite aqui, Bira, a gente debater aqui. Acho um baita de um goleiro. Também acho que nos 6 gols ele não tem culpa nenhuma. Também acho. Mesmo no Dion, também acho. Estou com você nesse sentido. Só que você tem o Palmeiras, no estágio do Palmeiras, e você tem o Marcelo Lomba, que substituiu várias vezes o Everton e não comprometeu. Sim. Sem Não tem nenhum dúvida. histórico. Tá bom, foi um reserva sempre, né? E o Carlos Miguel chega no Palmeiras nesse momento. É hora de colocar o Carlos Miguel, que eu acho que vai ser o goleiro do Palmeiras lá no futuro, não estou criticando ele. E você tem um Marcelo Lomba, que está acostumado com o modelo de jogo, está acostumado com o jogo. Será se deu tempo do Carlos Miguel se adaptar a isso nesse momento mais crítico do ano e do calendário? Porque, Carlos Miguel, a gente poderia aqui colocar o seguinte... Eu não tenho dúvidas que nós 4 aqui, se fosse em janeiro, depois de uma pré-temporada, É. Carlos Miguel e não Marcelo Lomba. Concorda ou não? Sim, sim. Mas e pra nesse começar- momento? então. Marcelo A gente- Lomba ou Carlos Miguel, Bira? Não, e a gente Nós- questionou isso. é, na nós última falamos Teve disso, esse semana, debate. né? O Bira Porque concorda muito com eu você. acho que eu tinha quase certeza que ele ia de Marcelo Lomba, pelo menos na Libertadores. Quando eu vi ali que ele ia escalar o Carlos Miguel contra o Flamengo, eu falei, bom, tá com cara de Lomba na Libertadores. Por quê? Justamente por isso. É um goleiro líder, é líder do elenco também, ele é banco, mas ele é líder do elenco, ele é experiente, ele já passou por altos e baixos na carreira. Crise. No Palmeiras, ele passou por uma era maravilhosa no Palmeiras, tendo que substituir às vezes e dando conta do recado. Eu acho que seria natural até o Lomba ser esse cara. E talvez, né, acho que... E aí, por quê? Também, você blinda o Carlos Miguel. Exato. O Carlos eu pensei Miguel, nisso. ele foi colocado numa fogueira. Ele jogou Sim. contra o melhor ataque do Brasil, que é o Flamengo. E depois, na sequência, ele jogou uma semifinal de Libertadores na altitude contra um time rápido pra caramba. Que os jogadores, né, a defesa do Palmeiras não conseguia chegar perto na hora do bote. E Os vamos caras combinar. iam armar pra bater, o cara do Palmeiras estava aqui, ó. Vamos combinar que se ele tava nervoso, deu pra perceber que ele tava um pouco tenso contra o Flamengo. Ontem não tava. Não, ontem ele Inclusive, pegou bem. fez 3 defesas, 2 delas, mas, cara, muito Tava, difícil. se não fosse ele, dava pro Palmeiras ter ido pro intervalo perdendo de 5. Ele poderia ter total. ido, Imagina. poderia estar perdendo por Não, 4 a 0 no total. primeiro tempo. Por isso que eu acho que talvez fosse a hora do Lomba também. Eu tô mais com o salve. Pensando nisso que o Salve, porque nós achamos estranho no jogo do Flamengo o Carlos Miguel ir pro jogo. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, é um jogo meio chave, né? Porque se o Palmeiras ganha, abre, ponto, tá tudo bem. Se o Palmeiras perde, cai um caminhão de melancia em Ele cima. vira um alvo mesmo não tendo culpa mas não direta tendo culpa ali, nenhuma. né? Mas contra o Flamengo, eu até entendo que é tipo, a gente ainda tem vantagem. O Flamengo colou, mas a gente ainda tinha uma gordura a ser queimada. Contra a LDU, virou um Bira, problema. A gente tinha uma Porque aí gordura a a ser gente queimada. tá debatendo goleiro e a gente é unânime aqui que nenhum de nós acha que foi Mas falha precisaria dele. ser É. muito transparente. Só eu acho, que a até gente com está torcida, debatendo o goleiro justamente por conta da pressão que é Exato. Da escala. 2 jogos, ele tomar 6 gols. Olha a lista dos Os jogos, e dos Bira. gols que o Faraldo trouxe. Sim. Por que em nenhum momento ele entrou? Por que não preparou ele? Exato. Total.
Totalmente várias time. contra o situações. Sport, Contra o ele não Sport. jogou. Por que 3 a não 0 colocou contra o ele Sport. ali? Poderia ter colocado ali, Por que né? não entrou no intervalo? Tipo- Por que não já colocou? Ah, Não, tá bom, total. o Everton é o titular? E é legal você levantar isso, porque, por exemplo, eu consigo me recordar aqui, obviamente, que é do meu time, mas 2020, na Libertadores de 2020, foi decidido em 21, né, da pandemia, o Santos revezou o goleiro. O João Paulo jogava no Brasileiro e o John jogava Libertadores. Verdade. Inclusive, isso foi treinado, porque era o John, ele tinha uma envergadura maior contra times sul-americanos que cruzam mais na área. O John seria mais preparado para isso. Enfim, não à toa foi até campeão depois, né, na Libertadores com o Botafogo. Mas que ele teria esse perfil para um campeonato sul-americano contra aquelas equipes. E o João Paulo é um goleiro mais do reflexo, daquela bola do jogador que dribla todo mundo e sai cara a cara, que é uma característica mais do futebol brasileiro. E aí eles conseguiram fazer essa divisão. Chegou na final, ninguém estava questionando por que não é o João Paulo no gol. Depois que tomou o gol, Aí todo mundo questionou. questionou. Ah, mas sim. Mas ia antes- fazendo sentido ali. mas ia fazendo sentido. De fato, o Palmeiras não pensava nisso. O Palmeiras contava com o Everton e o Everton. Era isso. A gente tem o Marcelo Lomba. Eu acho que o Carlos Miguel foi uma coisa para o futuro, oportunidade de mercado. Ainda vou dar uma no Corinthians. Sim, eu foi acho tudo que isso junto. entrou Logo no depois de uma combo. derrota, foi Isso entrou emblemático. no combo, certeza. Na hora de fechar ali, para que você vai comprar um goleiro se já tem dois? Ué, porque ainda além de tudo eu vou dar uma no Corinthians. Então demorou. Aí traz o Carlos Miguel e ele tá lá. Nenhum momento é isso. A gente ouviu que ele estava fazendo sombra no Everton, que nos treinos ele tem se destacado pra caramba. Não, a gente não sabe nada. A gente soube que ele chegou e ficou lá. Ficou lá. E aí agora, do nada, nos 2 jogos mais importantes do ano, escalou ele e tomou 6 gols. 6 gols. Eu acho que é aí que e ele não falhou. Só que olha o momento. Aham. Como que eu não vou questionar É 6 que gols é sofridos? passível de questionar porque perdeu, tomou Sim, essas duas sim, mas é lapadas isso de mesmo. É o peso. placar que Mas assustou, pensa no né? contrário, você citou o exemplo do Santos de 20, se for buscar o exemplo do Cássio, como o Cássio começa no Corinthians de história em 2012, foi jogando contra o Emelec, fora de casa, no mata-mata de Libertadores, 0-0, segurou ali. Pronto, ali começa a trajetória de idolatria de mais de Mas ele já 10 tava anos. lá, que, né? já tava lá. no elenco. Ele já chega no tava. começo daquela temporada de 12, Não, mas e- até então Ele o Júlio vem César de é o titular. Ele vem de uma catástrofe no jogo anterior no Paulista, não é isso? Que a gente O Júlio perde. César Júlio César toma uns gols. falha, lá. Né? Não, então, mas aí Enfim. eu acho que é diferente porque o Júlio César falhava. Não é um Everton. O Everton o não é. Everton- O Everton não é é. uma unanimidade. Não, de eu não, todo eu não, Palmeiras. E o não é, Everton não é goleiro nesse da lugar que eu tô seleção brasileira. comparando. Assim, ó, ele é um ídolo, o Everton. Não, concordo. O não Júlio é nesse César lugar. era tipo, putz, agora a gente tá com o Júlio César. É o que a gente tem. época Tinha era sido isso. campeão brasileiro no ano Não, anterior. não, ali. que é um bom goleiro. Mas eu ficava Mas inseguro. a Ser galera- humano Eu ficava exemplar. inseguro, não vou é um, mentir. é um Ô, dos seres humanos mais da humano hora. assim. exemplar. eu Claro. ficava meio inseguro. Deixa eu falar, vamos falar do Flamengo, mas antes de falar do Flamengo, eu queria falar com você que tá aí, porque, ó, com o Amstel, cada jogo traz uma nova emoção e cada brinde uma nova história. Amstel, todas as emoções em jogo. Vamos falar do Flamengo? Bora. Porque foi outro jogo, né? O Flamengo tá aí, o jogo tá aberto também lá no jogo caso do tá Flamengo, aberto. mais aberto ainda do que o jogo do Palmeiras, né? Do bom goleiro Rossi, aliás. Né? É bom goleiro. Na quarta, o Flamengo venceu o Racing, no Rio de Janeiro, 1-0, Maracanã. Gol do colombiano Carrascal, que todo mundo aqui gosta quando entra, né? A gente sempre fala muito bem dele. Bom jogador. Houve não, tem gente dizendo, né, que o resultado foi decepcionante porque tem uma vantagem muito pequena e tal, o jogo Nunca de volta tá bom, né, na Zé? Argentina. Nunca tá bom, gente. Nunca tá bom, mas enfim. O que vocês acham? Vocês acham que os números, vou colocar os números para vocês darem uma olhadinha, para a gente ver se esses números traduzem o jogo. Ali, ó. Flamengo 1-0, tal, vocês sabem, posse de bola, Flamengo superior, 72% a 28%, 20 chutes a gol do Flamengo contra 4 Mas é do louco que não Racing. parece que foi um amasso Não. assim, né? Não, não, mas os números enganam. Engana, 13 porque, ó, pra fora. 7 É. chutes a gol, tá? Contra 1 do Racing. Conversão de chutes, 35% a 25%. Até hoje eu não sei exatamente o que é conversão de chutes, depois eu vou aprender. Defesas do goleiro, 1 contra 6 e faltas cometidas, 6-18. Quantos Posso chutes falar no gol? agora? Pode, vai, Sal. Coloca a tabela, por favor, Põe, de por novo. favor, volta a arte. Olha o Racing, 25% do que ele converteu. Um chute de 4, 25%. E o Flamengo, 35%, 7 de 20, entendeu? Se o Flamengo tivesse dado 10, teria 50% de conversão. Esse é Salvo Espíndola. Ah, estão pensando Posso que... cornetar? Não, eu ia cornetar nossa. Não, vai, nossa corneta, bola. vai.
Não, Corneta porque Produção. é, Corneta Produção. um Cria beijo aí essa amizade. pra Gabriel Carneiro. Eu acho que faltou, talvez, a melhor estatística pra reproduzir o que foi o jogo, né? Que o Bira falou, pô, mas não traduz, né, tanto quanto foi. Chances claras criadas. Você pegar, finalizou bastante, acertou o gol e tal, mas pega grandes chances criadas. Pô, deve ter sido assim, papo de 2-1, lembrando de cabeça aqui, 2-1 pro Flamengo. Então o resultado do jogo ele é fiel com o que foi criado de grandes É. oportunidades de Agora, o gol. Pedro, putz, que Que pena que coisa. machucou, né? Porque ele é E ele um tentou titular. ainda jogar ali com Cara, ele dor, fez mas... ele deu um chapéu uma hora na pequena área e bateu meio Ibrahimovic, assim, que eu falei, que Ó, isso? Pedro, fratura do antebraço É, uma direito. pena. Pode não jogar mais em 25. E ele chega a ficar, acho que uns 20 minutos Com em o campo braço. com essa Com a mão, fratura. e ele E o fica tempo todo eu tô mexendo, vendo que ele tá mexendo. segurando, Eu não também. consegue correr É. direito. E Eu pensei, falei, mas será que ele deslocou o pulso? Isso não impede ele de correr. Aí eu vi e falei, ih, cara, acho que é mais grave. E o Felipe Luiz fala na coletiva que o Pedro é um centroavante que usa muitos braços Muito, ali, né? o Então tempo ele ter todo. essa limitação, limita ele. Por mais que É. você pense, o cara usa a Mas cabeça, ele pé. é um espetáculo de jogador. Eu confesso que cada jogo do Flamengo que eu vejo o Pedro, eu entendo muito a torcida do Flamengo pedir ele na seleção. É um Idolatrado. absurdo. Porque ele é uma opção boa. Se não fosse aquela lesão lá em Curitiba, ele estaria voando. Estaria Uhum. voando, exatamente. Naquele treino da seleção brasileira. Exatamente. Agora, eu queria falar do Racing. Manda. Que timaço tem Timaço. esse Racing. Timaço. Acho que o Flamengo pode classificar, acho que o Palmeiras pode reverter. Não é nenhuma surpresa essa final da Libertadores for Racing e LDU. Não é é. nenhuma Já surpresa. pensou? Racing e LDU em Brasília? São os dois últimos campeões da Porque- Sul-Americana, É, porque inclusive. tá tendo Peru, treta no Peru, Pode né? ser que não role, estão falando no Distrito Federal. Já pensou? Que clima É, quebrado. eu vi Assunção também, Assunção? no Paraguai? Paraguai. Paraguai, tipo assim. Cara, assim, eu tô com o Salvio. Acho que é zero surpresa se isso acontecer. A partir de agora, né? A partir dos resultados dados. Porque antes eu achava. Pô, Palmeiras na final. eu achava que o Palmeiras estava cravado Pra na mim tava final. garantido. Eu achava que o Flamengo Palmeiras ia achava que ia ter empatar com a problema. LDU, Porque. ou no máximo... Não, e o Flamengo eu achava que ia ter problema porque esse time do Racing é muito bem treinado mesmo pelo Gustavo Uhum. Costas, né? Você vê que ele não abre mão das suas características por causa do adversário. Ah, o Flamengo é muito técnico, e daí? Eu vou marcar pressão alta, eu vou incomodar e eu vou pegar essa bola na defesa. É melhor dar chutão, hein? É melhor dar chutão. E a defesa do Flamengo, em alguns momentos, teve que apelar para um chutão para se livrar da bola, porque o time do Racing estava encaixadinho na marcação. Tem muito jogador rápido. O Martinez, o atacante, ele é muito bom de bola. Ele é aquele atacante de uma bola, um toque e um gol. Ele não precisa de muito, ele pode estar sumido no jogo. Se cruzar a bola certa, ele faz o gol. Então é um cara muito interessante. Felipe Luiz fala dele. Quer ver? É, A gente vai muito mostrar, porque o Felipe fala. Algumas pessoas falam, o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo, só no segundo. O Felipe Luiz falou a respeito do jogo. Roda. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que. Pô, mas assim... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E o que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim? A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. No futebol, você prepara um jogo, você tem que entender quais são os pontos fortes do adversário. Como eu falei bem antes para você, o Racing é um time que contra-ataca muito forte e que está muito acostumado a partir a própria equipe. Eu vi contra o Vélez, por exemplo, foi um jogo totalmente partido, ida e volta. É uma coisa que não nos interessava. Então, às vezes, você escolhe correr mais riscos ou menos riscos e eu optei por ter um ataque mais sustentado, principalmente para não expor tanto os contra-ataques. Pode ser que se eu tivesse exposto mais a equipe, teria sido um placar mais elástico, mas também pode ser que estaríamos aqui falando agora com uma derrota. Então, eu tomo as decisões e o resultado final é o que é, mas o que eu vejo, como eu falei, é a atuação dos jogadores e o que eles criaram, como eles se sentiram no campo, se eles conseguiram encontrar os espaços, se divertiram no jogo, e esse é o meu trabalho.
Grande Felipe Luiz. Pô, né? acho um absurdo tentarem pintar esse jogo em especial. O contra o Estudiantes ainda vai lá, né, na fase anterior, mas essa vitória do Flamengo numa semifinal de Libertadores contra o Racing, atual campeão da Sul-Americana, eu acho um absurdo tentarem pintar como um jogo ruim do Flamengo. É estranho. Cai naquele lugar da soberba que não é todo flamenguista que tem. Tanto que no Maracanã, acho que pelo que eu entendi ali de quem tava no Maracanã cobrindo esse jogo, não foi esse o clima de insatisfação. Pelo contrário. Foi um clima de, pô, estamos aqui numa semifinal de Libertadores e ganhamos. É. Só que você pega redes sociais, você pega parte dos jornalistas que vai na coletiva confrontar o técnico. Fica uma sensação de que o Flamengo tem que fazer o que em 2019 fez contra o Grêmio, lá de meter 5, né? Sim. E mesmo assim só fez 5 na volta, né? Toda a Libertadores. O Flamengo tem que ser essa força que atropela todo mundo. E não é assim, pô. É um lugar de soberba que pode ter influenciado o Palmeiras, de achar que era favoritaço contra a LDU, e não é. Pô, o Racing e a LDU, a gente tava falando agora, são os 2 últimos campeões de Sul-Americana. Como disse o Salve, pode ser, não seria surpresa, né? Representam o futebol argentino e o futebol equatoriano, que a nível de seleção são as principais potências nesse ciclo de Copa. Só consegui lembrar da Gilberto Gil na série com a família dele, que ele tá vendo os netos e filhos vendo o jogo do Flamengo e reclamando do Flamengo. E o Gil é fluminense, né? E aí o Gil passa e fala: vocês não gostam de futebol, vocês gostam do Flamengo ganhar. Vocês gostam, o Flamengo tem que amassar. Não é nem sobre futebol. ganhar, é Não é sobre futebol. atropelar. O Flamengo ganha tudo e vocês estão aí reclamando. O Flamengo campeão da Libertadores do Brasileiro, que era na época 2020, ali, pandemia, e vocês estão aqui enchendo meu saco, falando que não, que devia ter colocado fulano. Vocês gostam de ganhar, não gostam do jogo. E para mim é um pouco esse lugar quando as pessoas vão confrontar o Felipe Luiz de esse jogo péssimo do Flamengo. Não foi um jogo péssimo, foi um jogo difícil, onde o Racing se mostrou a altura do Flamengo de conseguir incomodar num Maracanã lotado e fazendo um bom jogo. Como você disse, é um time do Racing, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa em cima do Botafogo, tem toda a mística lá, né? Que depois da reforma do estádio tiraram a zica, né? Que tinha um gato enterrado lá e aí eles tiraram o gato e começou a ganhar os títulos. O Racing sempre foi um time muito imponente e assim, cara, lá vai ser tanta pressão quanto no Maracanã. Sim. Eles têm uma torcida absurda, inflamada. A gente viu isso contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou dormindo também na final da Sula. E o mais curioso, todos esses resultados do Racing, de títulos, de expressão, é contra brasileiro. É contra Botafogo, é contra Cruzeiro, eliminou o Corinthians na Eliminou o semi. Corinthians. É um time que vem batendo em brasileiro sem problema. Eles estão na altura. A gente costuma muito falar, né? Em que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Pô, o Racing estaria brigando no G4 no Brasileirão facilmente, entendeu? Facilmente. É um time bom, arrumado. Seria melhor mandante do brasileiro, possivelmente. Nossa, disparado. Então, assim, não dá pra gente também achar que é qualquer coisa, né? Você dá 20 finalizações nesse Racing é alguma coisa boa. Beleza, você teve 7 de eficiência, talvez você tivesse aproveitado mais, ter tido um volume melhor ali nas conversões, se tivesse aproveitado, abrido mais o placar, mas, cara, você teve gol anulado. O Flamengo também teve coisas interessantes ali. É que é óbvio, quando a gente vê um ataque, né, de Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, aí entra Plata, entra De La Cruz, o Carrascal jogando, você fala, pô, é uma seleção, né? Todo mundo ali tá nas suas seleções, inclusive. Mas você tem um Racing que é uma espinha dorsal do que já vem dando certo desde o ano Exatamente. passado. E aqui, ó, e trabalho, e eles não vendem ninguém, eu não vou vender fulaninho aqui, ó, o Almendra tá lá, uma cota, o Nardoni tá lá, uma cota, o Pontinha lá. Pô, são jogadores que serão titulares em quase todos os times do Brasil. Não, E o Brasil, por mais que tenha mais dinheiro, toda não consegue janela mais os tirar. times brasileiros procuram jogadores Mas do eles Racing. não liberam. Não libera. Então, assim, é um time bom, cara. O Flamengo fez o que dava. Poderia ter sido melhor? Poderia. E deveria, porque, enfim, lá vai ser difícil. Vai ser complicado. Mas, assim, a torcida do Flamengo não pode também sentar num lugar que eu vou não é só só ganhar. torcida, não. Me permita. Assim, Fala. Não é só torcida, não é só não. Eu tô com torcida, você, não, não é Sal. só torcida, não. Assim, o que acaba acontecendo é o Flamengo criou uma expectativa e aí é torcida. E a gente acompanha, às vezes, vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa, a gente pessoal. acompanha jornalista consagrado, jornalista renomado. E ele pega e fala, é jogo para fazer 3-0. Ó, que não, absurdo tem que só tá 1-0, né? O Racing é um baita do adversário. O Racing é um baita de um time. É lógico que o técnico do Racing até falou, pô, eu enfrentei uma seleção. Lógico que o Flamengo tem um elenco para isso.
Mas a gente tem que distinguir campeonato de pontos corridos, que eu tenho dúvidas, do Racing em 38 rodadas, recuperação, jogador sendo suspenso. G6, vai. G6. Entendi, dá para colocar. Mas assim, de jogo de mata-mata ida. Mas eu tô com vocês. O Flamengo ganhou. É. O Flamengo ganhou. O Tem que raciocínio comemorar a é tão vitória. simples na Libertadores que eu sempre falo: ganhar em casa e empatar fora. Então, mas esse empatar Tá fora. tudo E aí bem. eu queria perguntar pro Salvo, na sua experiência, na sua carreira, Salvo. Eu tenho uma impressão, e aí você me corrija se eu estiver errado, enfim, eu queria ouvir sua opinião. Do que a gente enxerga pro futebol argentino, a gente tá em 2025, né? Já é metade da atual década. Eu enxergo esse Racing se consolidando como a referência nessa década, por enquanto, do futebol argentino ou do futebol não brasileiro aqui na América do Sul como uma grande potência. Do mesmo jeito que talvez na década passada isso tenha Pós sido o aquela River final, Plate. pós aquela final River Plate e Boca, né? Sim, Sim, então, foi na fora. Espanha. eu na vejo o Espanha. River Plate como esse time não brasileiro bicho-papão na década passada, o Boca na primeira década do século e talvez o Racing se consolidando nesse lugar agora nessa terceira década do século. Na sua experiência de tudo que você já viveu de futebol, principalmente de futebol sul-americano, é um pouco assim que você enxerga também? Eu também acho. Ele é meio que cíclico com um domínio maior de. Se a gente for na década de 70, a gente vai trazer Estudiantes, certo ou não? Sim. Talvez a gente vai Também. trazer lá Estudiantes lá da década anterior, né? Com Ma- muitas polêmicas de arbitragem, inclusive. Sabe o que eu falo para meus colegas torcedores dos Estudantes? Pô, vocês só ganharam quando a bola era quadrada. Depois que a bola ficou redonda. Eu imagino você E conversar. quando o porque eu- Bilardo dava a injeção. o no Sávio não pessoal. pegou essa fase terrível da Libertadores, né? De pedrada, sair de ambulância porque tinha que fugir. Não. Pegou? O Salve só fez assim, putz. Não gosto de lembrar dessa época. Não, Ô, porque era uma ô. fase que o Brasil nem participava, de tanto medo que a gente. É que Lá é o no seguinte, Paraguai, no Cerro Portenho, É que que é o eles seguinte, adoravam. o árbitro brasileiro difícil não apita um jogo de um time brasileiro, um time argentino contra um time brasileiro, né? Então, normalmente a gente vai apitar um time argentino contra um time uruguaio e assim. Chileno. Chileno. Eu, por exemplo, apitei no Peru, acho que foi o São Cristóvão. Não, aquele time que tem a camisa begezinha, esqueci, Universitário. Universitário. Apitei Universitário e River Plate. Nossa, estádio para 80 mil pessoas ali. O ônibus do River Plate chegou no estádio sem nenhum vidro. Nossa. Sem nenhum vidro, passando no estádio. O jogo, que era 7 horas, eles não queriam entrar, teve que mudar para 9 da noite, para não anular o jogo. Então, assim, eu peguei um pouco desse cenário. E não tenham dúvidas, né? Não fugindo de você, Faraldo, que eu concordo com você, que é cíclico e acaba passando. Eu acho que o Racing hoje é esse, apesar do River ainda ser o time de mais aporte financeiro hoje, né? Mas eu concordo com você, mas o Flamengo vai pegar um ambiente hostil demais. Demais. É o lugar com maior hostilidade para time visitante. O Flamengo vai ter que se cuidar com esse ambiente hostil, né? Bem rapidinho, Zé, eu apitei um jogo Boca e Defensor do Uruguai. Qual o tamanho do Defensor do Uruguai? Minúsculo. Minúsculo. No jogo no Uruguai, tinha sido 1-1 o jogo. O jogo na Bomboneira, o Boca entrou classificado, porque naquela época tinha O gol o qualificado. gol qualificado. qualificado. Então o Boca fez o gol no Uruguai, então já estava classificado. E eu falo que foram os 85 minutos mais fáceis da minha vida que eu apitei. Por quê? O Defensor não queria perder o jogo. Então a bola ficava lá atrás. E o Boca já estava classificado, a bola ficava lá atrás. O Bira, se fosse árbitro, ia sonhar apitar isso. O Bira ficaria aqui no meio. Eu fiquei no meio. Ah, Não vou ficar ali. corri. Ah, tá vendo, Bira? Vou pro vestiário Já no basta a intervalo. experiência. Vou pro vestiário no intervalo. Os bandeirantes pra mim, eu não tinha uma gota de suor correndo aqui. Ó. Não teve jogo. 45 minutos não teve jogo. Vamos pro segundo tempo. Parecia que eu tava começando o jogo, uniforme limpinho. sabe? Cheiroso ainda. Cheiroso É, ainda, o sem beleza. suor. Sabe? Nem precisei trocar a camisa, né? Suor lá pro segundo tempo. O jogo andou e 30 minutos, do mesmo jeito, não tinha nada. 35 minutos do segundo tempo. O cara do Defensor, da meia-lua, assim, fechou o olho e deu um bico no ângulo, 1-0 pro Defensor. Nossa. Caos. Hã? Aí virou um caos. Bira, sabe o que eu vou te falar? Verdade, eu falo pra todo mundo isso. Foram os 10 minutos melhores de futebol que eu vi na minha vida. Porque Riquelme, Palermo, aquele... O Palácio. Palácio. Que Os time caras irmão. pegaram e falaram, vamos jogar. Os caras colocaram o Defensor na roda. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Chutava pra fora, chutava na trave, chutava. Aí, quando eu vou dar o acréscimo, aí caía na área, aí eu segue o jogo. Terminou 1-0 pro Defensor, eliminou o Boca na Bomboneira. Que parece que, historicamente, naquela época, era a única vez que o Sim. Boca tinha sido eliminado jogando em casa.
Mas por quê? O primeiro tempo e 35 minutos não teve jogo. Porque os caras entraram classificados, mas jogaram pra caramba, se você olhar, né? Porque foi histórico esse jogo. Mas, querendo, não fugindo da sua pergunta, trazer que esse jogo, essa semana, vai ser um jogo de hostilidade plena, pressão total, dificuldade. E não vai ter jogo. Aham. E vale lembrar que o Racing é de Avejaneda, né, ali do lado do Independiente, que recentemente na Sul-Americana foi desclassificado por conta da selvageria que aconteceu Verdade. na arquibancada visitante contra a Universidade do Chile. E existe na Argentina uma questão sobre não ter policiamento nos estádios, ser uma segurança privada. Então, além de tudo, tem esse fator que para o torcedor visitante, no caso o flamenguista, também vai ser hostil. De tentar total. chegar lá para apoiar o seu time e se ganhar também vai ser Sair de lá. aquela situação ainda. tensa 100%. Fechado, sabe como funciona? É. Fecha o estádio, não sai ninguém. 2 horas da manhã, fala, agora vocês podem começar a Pode sair. ir é isso embora, mesmo. e sai. Fica sem sair ninguém do estádio. Eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, esse jogo do Flamengo e Racing não teve tanto problema de arbitragem, tem aquela reclamação da jogada na área, no gol do Racing, mas parece que você mesmo falou, né? Foi falta. 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 O árbitro apita antes. Apita antes e tal. Mas eu fiquei com uma dúvida desse Minecraft que estava em campo, que é o árbitro. Quer ver? Dá uma olhada nessa Cara, ele indumentária. tava de colete à prova Eu de achei, bala, falei, será que ele tá com por causa do tanto Rio? medo de estar no Brasil que pôs colete à prova Ele de falou, bala? meu, Rio de Janeiro, né? Na verdade, Aquela frase, tá no Rio, não na Disney. na verdade, eu sei que ele estava usando uma câmera, mas não explica isso aí direito, Cara, sabe? O que me falaram é que foi o seguinte, tinha 3 equipamentos ali, né? Porque, Bira, quando a arbitragem raiz que eu comecei lá na década de Era 90, só- apitia o cartão, sabe? Já Não tinha nada. era. Depois veio bandeira eletrônica, Aí vem o veio ponto spray, eletrônico. ponto eletrônico. O que me falaram é que ele tinha um GPS de monitoramento, que é Tá. comum, Pra ele hoje em dia os correr. árbitros têm para ver distância, para se preparar. O sistema de comunicação Pro estádio. também, e a câmera frontal ali, para ele se comunicar. Então, tava Então ele era uma central multimídia. Ô, Salve, Rapaz! mas essa câmera frontal eles podem usar pra VAR ou não? Excelente pergunta, Bira. Tá de Eu parabéns, hein, fiquei Bira? nessa dúvida quando eu vi também. Excelente pergunta, Bira. A pergunta do Bira é muito importante porque tem muita dúvida sobre o que pode usar para VAR e o que não pode usar para VAR. E, torcedor, vocês que sempre perguntam e estão com o seu celular lá gravando e filmando, né? O protocolo do VAR é muito claro. Só pode ser utilizada imagem da transmissão oficial. Só o que a transmissão oficial utiliza. Se não tiver plugado na transmissão oficial, não pode. Então, essa câmera, se a transmissão oficial utilizar, o VAR pode plugar e pode ter Tipo na acesso. Copa do Mundo, Tipo no que Mundial de tinha Clubes. aquela ali. Exato, tipo do Mundial de Clubes. Isso foi uma experiência, tipo, vamos usar uma câmera, ver se isso funciona, porque no Mundial teve aquela câmerazinha aqui. E a International Board autorizou agora que pode ser usado. Até o Campeonato Paulista Feminino utilizou da Federação Paulista. Tá. Usou porque pede autorização. A CBF, quem transmite o campeonato tem que pedir autorização para a CBF e colocar essa câmera. Usou como transmissão oficial, Pode usar. pluga no VAR. Aí o VAR entendi. pode utilizar. Legal. Se é câmera da assessoria de imprensa, do clube, que fica atrás do gol, sabe esse tipo de câmera? Que às vezes mostra até uma imagem conclusiva e a do VAR é inconclusiva. Então, protocolo do VAR, excelente pergunta, Bira, é importante de esclarecer. O Corinthians- Só câmera de transmissão. transmissão oficial. Você Corinthians sabe na Copa do Brasil de 23, não por causa disso, né? Não jogou nada contra o São Paulo naquela ocasião, mas teve um gol de mão do Lucas ali que só descobre-se que é de mão por conta da imagem da São comunicação Paulo do TV. São Paulo, da São, São Paulo, Paulo TV. TV. que ali mostra ele. E aí pensou, pô, por que se a São Paulo TV tinha imagem, por que o VAR não teve? Cai nesse lugar, né? Eu trabalhei nesse jogo pela Amazon Prime, lá nesse jogo, e a câmera de transmissão do jogo não era conclusiva se a bola bate ou não. Aí depois a São Paulo TV mostra a bola batendo na mão do Lucas. Foi E a o única VAR imagem não tinha aquela conclusiva. imagem. Muito bom. Deixa eu falar, o Carneiro mandou uma aqui, porque a gente viu a imagem. Repete, boss, coloca a imagem do. Eu queria colocar a imagem do. Isso. Do Ele falou assim: Megazord. o Carneiro falou assim pra mim, Zé, o Carneiro é nosso diretor. Imagina o Darunco usando isso aí. Nossa. Não, ia caber, né, na roupa. Não. Assim também, mas o pessoal podia ter dado uma roupa maior também. Eu Nosso também não queridão entendi aí. muito bem isso aí, né? Tipo, deixou ele todo amassado, parece que tá embalado a vácuo. Parece um salame, É sabe? Pô, mas uma... Juiz salame, mano. Parece que vai explodir. Se ele respirar um pouco mais, explode a roupa. Verdade, verdade.
Tanto que eu achei que ele tava de colete à prova de bala, real. Eu falei, nossa, mas gente, pra que Foi isso é protocolo ameaçado. de segurança? O Será que a árbitro foi galera tá ameaçado. assim? Tipo, será que aconteceu algo, uma ameaça grave contra o árbitro? Ou a Conmebol tá tipo, não, protocolo antiterrorismo. Não, Sabe, sei lá, essas pra coisas falar a que verdade, tem, né? eu Na achei final da que era uma Libertadores câmera, do ano achei passado tinha esse tinha, protocolo né? antiterrorismo. Antiterrorismo. Fecha 2 quilômetros do estádio, barricada de polícia atrás de barricada de polícia. Aí, sei lá, agora eles resolveram botar um colete no ar. Não, eu achei que era mesmo uma câmera, por causa daquele quadradinho ali, mas eu fiquei pensando, que legal, então acho que vão usar tipo o Mundial de Clubes, né? Que aparecia até a Mas mão do não. juiz fazendo assim, Mas parecia isso daí pode videogame. ser usado, não sei se você me corrija, hein, ô Salve, mas pode ser usado para estudo, né, deles, de Para formação e visão, capacitação, exatamente, é tipo, para para isso. ver como ele tá posicionado, se Porque ele posicionou melhorou, certo. melhorou muito, Zé, né? Eu cheguei a usar câmera, sabe? Não sei se você lembra que o Rock Go tinha Sim. o campeonato e usava no capacete, e usava para usar. Eu cheguei a usar câmeras também corporal, com aquele colete que ficava terrível, que ela só mostrava quando ficava parado, que você corria Ficava e a câmera uma- ficava assim. E essa tecnologia agora mais fixa e tecnologia mais moderna, que eu vi usando, ela tem uma imagem boa, Sim. ela tem uma imagem legal, mas nem sempre. Nem sempre O é bom. diretor de TV trabalha muito. Quando recebe a imagem não dá para usar. Sim. Aí quando ele recebe uma boa, que ele Ele gera bota, para transmissão. Total. Ó, só para lembrar, teve a Sul-Americana, tá? Tivemos a Sul-Americana também. E na Sul-Americana, os jogos de ida, você sabe, né? No Equador, o Galo arrancou empate 1-1 com o Del Valle. Bom Gol empate. de Dudu. O primeiro dele no Galo. Primeiro gol do Dudu. Pra mim, E o Galo vai na Sula aí. Foco na Sula. Foco que na quando Sula, Galo. percebeu, o Santos passou no Brasileiro e aí eu não penso mais nisso. Pode Universidade e o focar, Lanús, campeão. que vem do outro lado, ficaram no 2-2, tá? Então vamos ver o Com que chuva vai de dar. pedra no ônibus do Lanús. É. Bira lembrou do episódio de verdade. Independente e Laú, né? A Laú foi mantida na Sul-Americana e a torcida não E a torcida segue se apedrejou. se esforçando não, pra ser eliminado. Cara, complicado. E a gente fez um vídeo, né, o Faraldo contando dessa briga, e muito torcedor argentino veio falar, né, mas tem os chilenos que estão também causando, não sei o quê. E você percebe que realmente ali é o sujo falando mal lavado, né? Sim. A torcida do Independiente foi carnificina total, mas a do Universidade, se não parasse, ia virar carnificina também de algum jeito. É verdade. Eu vou colocar aqui um QR Code, ó, bem aqui, ó, nesse espacinho. Esse é o QR Code do R7, tá? O que você pode fazer? Se você pegar o seu celular, abrir câmera e apontar para esse QR Code, você vai direto para o R7, lá tem estatísticas, informação, classificação do campeonato, notícias do seu time, dos outros times, tem a coluna do Cosme Rimoli, que é muito legal, ele fala de bastidores de futebol, o Jorge Nicola, que sempre traz uma notícia que você fala, mano, não é possível que isso está acontecendo, mas está, enfim. Fica aí o convite. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e vá direto pro R7. A gente está lá, vamos ficar todo mundo junto para discutir esse esporte que a gente tanto gosta. Teve mais um jogo do Brasileirão, né? Esse meio de semana, quarta-feira. Triunfo do Bahia, Pois é. né? 1-0 na Fonte Nova, gol do William José de pênalti. Foi esse que que ele chutou, defendeu. Foi. Aí ele chutou no travessão, aí a bola voltou. Não, ele chutou. Ele chutou, o goleiro espalmou, voltou para ele chutou, bateu no Travessão. travessão. Voltou e aí voltou. ele fez o gol. Ele fez, foi um gol triplo, né? Era pra O ser. Bahia se aproximou do quarto colocado, que é o Mirassol, né? Em busca dessa vaga direto pela Libertadores. E o Inter perde a chance de abrir uma vantagenzinha e sair lá parar de olhar lá para baixo, né? O técnico Ramon Dias, que é o Bob Pai, eu sempre brinco, que é o Bob Pai, o Bob Filho, que dirigem o time, falou sobre a derrota e também o fim de ano meio melancólico do Inter. Roda o Ramon, vamos a ver o que passa. Sí, no, nosotros no pensamos en el rebasamento. Creo que lo más importante es pensar que el equipo tiene que jugar bien, tiene que mejorar, ya sea en lo táctico, en saber leer situaciones complicadas que por momentos vamos a tener complicadas y momentos que nos van a hacer a favor. Entonces, pero tengo mucha confianza, sí vamos a recuperar 2 o 3 jugadores que son muy importantes, de mucha experiencia. Hoy, si ustedes vieron, los cambios fueron de 3 meninos que le falta experiencia, le falta crecer, pero bueno, son momentos donde el plantel lo necesita, lo tengo que utilizar, así que yo estoy contento, preocupado, pero contento porque el equipo va a seguir respondiendo, tenemos mucho camino para recorrer y el equipo va a responder. O Inter com certeza não vai para uma Libertadores,
O Inter tem uma condição hoje complicada quanto a uma competição sul-americana, o que também seria pouco dentro... Sí, todavía no do se campeonato sabe, todavía no brasileiro. se sabe. El fútbol es tan dinámico y cambia muy de repente. Ahora vamos a recuperar 2 o 3 jugadores que son importantes, con mucha experiencia y seguramente queremos conseguir los puntos para ir a lo más salir, para estar mucho más tranquilo. Pero sí, vamos a luchar, vamos a pelear. No, los hinchas tienen que acompañarnos como vienen acompañándonos hasta ahora y saber que vamos a dar el máximo para, ya sea, si podemos entrar a la Sudamericana, no te olvides que hay en 3 puntos hay como 7 equipos, 7, 8 equipos que cualquiera puede, ganando 2 o 3 partidos seguidos, te puede acomodar ahí para el Libertadores y la Sudamericana. Sempre apagando incêndios, né? E sempre com esse papo, né? Se a gente ganhar 3, a gente tá na Sula, entendeu? Ele viveu isso com o Então, Corinthians ano passado, ganhou É. 9 seguidas e foi pra Libertadores. Por isso, E o Vasco ano retrasado. É verdade. ele vem, Não vai barrar. ele vem apagando, não vai barrar. Ah, não vai lá barrar. acabou, hein? Uma hora barra. Cuidado, né? Cuidado que uma hora espero que barra. uma hora Ô, Zé, barra mesmo. Ô Zé, vou dar uma informação aqui, se permitir, de primeira mão. Manda. Antes, vamos lá. O gol de pênalti do Bahia. O Bernabé vai no Ademir e joga o Ademir longe, certo? Sim, A comissão de arbitragem entende que isso é pênalti. Pênalti, Biro, ou não? Você eu que é achei bom que árbitro. pênalti. Pênalti. Eu achei. Lógico que se é um jogador, talvez um Hulk, ficaria ali, não ia voar como o Ademir voou. Bernabé deu mole, para mim pênalti. Ele empurra o Ademir, pênalti marcado, para todos nós, unanimidade que é pênalti. Qual a discussão? Jorginho no Gustavo Gomes, pênalti ou não pênalti? Então, Então pra mim, pênalti. Eu acho que pênalti também. Pênalti. pra mim, pênalti também. Para o mundo do futebol, pênalti. Para os fóruns de arbitragem que eu participo no mundo, pênalti. Por quê? Porque o Jorginho vai com as 2 mãos, no momento que o Gustavo Gomes Pula, faz o funciona. movimento para cabecear, e isso impede que ele possa cabecear com mais força ou com melhor. Então ele atrapalha o Gustavo Gomes. Esse é o maior argumento que para mim pênalti. Vou respeitar quem acha que não é pênalti, Tá. que é 0,01%. Não, Pasmem. A comissão de arbitragem da CBF, em reunião, parabenizou o Wilton Sampaio e falou que não foi pênalti. não foi pênalti. Meu Deus. Inclusive, o seu Corinthians vai jogar esse final de semana. e é o Wilton. O Wilton Sampaio vai apitar esse jogo, porque a comissão de arbitragem defendeu o Wilton Sampaio de não sendo pênalti. Eu fiz Primeira um post. mão essa informação. Eu fiz um post sobre o Wilton e escrevi, vixe. Deus nos proteja. Não, pior que Deus nos proteja. Eu nem acho a assim, minha- ó, porque não é intencional pra um ou pra outro. Pode exato, prejudicar é uma Corinthians, loucura. Vitória. E sabe o que eu queria entender? Depois eu vou usar o senhor para fazer um ranking, vamos ver se dá, eu espero que dê tempo, mas já, fulano, por que o Wilton vai tão bem no Mundial de Clubes e aí chega aqui e continua fazendo as mesmas coisas de sempre? Excelente pergunta e vou dar a resposta reta. Jogo internacional e jogo técnico. Qualquer bira apita o jogo, porque é Qualquer fácil. bira. Perdão, Bira. Porque você ainda não se formou, né, Bira? Perdão. Daqui uns 3 anos. Antigamente, sabe o que eu usava? Até minha mãe apita. Sabe? Até minha mãe apita. Porque o jogo internacional, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, não tem um ambiente hostil. Não tem aquele ambiente que exige do árbitro disciplinarmente. Sim. Então é mais fácil para o árbitro. Qual a diferença aqui? Aqui você precisa de um árbitro que controla as emoções, que controla a reclamação. E o Wilton não tem esse perfil. Você poderia perguntar para mim, por que Ducídio Vanderlei Bosquilha, lembra dele Sim, ou não? Você Ducídio. lembra dele, né? Aham, Bom árbitro ou não? Bom, Oscar Roberto Godoy. eu adorava Oscar. Por que Oscar Roberto Godoy aqui apitava tudo e resolvia tudo e nunca apitou fora? Porque acho que aqui o pessoal tinha medo dele. Aqui ele disciplinarmente tomava Do conta do sistema, jogo. é. E o jogo técnico lá fora ele não ia bem. Entendi. Entendeu? Então, respondendo para você, o Wilton é um árbitro técnico, não é um árbitro disciplinar. E o ideal, Bira, vai para você, é o árbitro ter as 3 valências, na parte técnica, na parte disciplinar e na parte física. Por isso- E hoje tem a 4ª valência, na parte mental para ter equilíbrio emocional. Sim. Por isso que Eu é preciso legal muito da conversar. mental e da física, urgente. A disciplina se Não, mas garante. isso é um Disciplinar, eu detalhe. me Isso é um garanto. detalhe. Se não for jogo do Não, Santos. eu vou aproveitar. Você só não pode apitar jogo do Santos. É, não Mas eu pode. vou aproveitar, Pode ser então, sabe, já que a gente está falando disso, nós preparamos um desafio para o. Eu não sei se eu posso. Não invento o nome. Desafio da arbitragem. E aí você Ah, apita, gente. porque Ah, eu gente. apito. Você ganhou agora. Sálvio. Me salve, salve. Finalmente vou usar o nome do meu programa. É. Me salve, salve, Álvio. O que nós vamos fazer? Ó, gente, nós separamos
vamos fazer em confrontos aqui. Fizemos 8 confrontos de jogadas polêmicas e a gente quer que você diga qual a pior ou o maior erro de arbitragem desse Brasileirão. Combinado? Combinado. Combinado? Vamos lá. Vambora. Ele não foge da raia. Quer Vamos ver lá. só? Vamos lá, ó. Sou árbitro também, né, Zé? É. Todo mundo, Todo você é cara- árbitro. Não, pô, tem um livro de regra. Você tem Apita cartão, aí, mostra o Bira. cartão, apita, que vai começar. Pega o Você, apito. velho. Vai começar, senhoras e Me senhores. salve, ver. salve. Pronto. Primeiro confronto na tela. A gente vai mostrar o print e a jogada também já já, tá? Na segunda rodada, esse a gente comentou muito, o Sport perdeu para o Palmeiras 2-1, pênalti mal marcado do Matheus Alexandre e Rafael Veiga. E na quinta rodada, São Paulo e Santos 2-1, o pênalti não marcado do Gabriel Brazão e Matheus Alves. Vamos colocar jogadas. Você quer... Ó, aí tá a jogada, tá? Esse aí é o pênalti pro Palmeiras, ó. Eita! Isso é loucura. Poucos lances vão ser pior do que esse. O cara pega na bola ainda. Não, é muito louco, né? Porque... E aí, ó, o pênalti pro São Paulo. Aí eu achei esse teve até requintes ali, ó lá. Op, né? O Brazão vai, aí ele dá um segundo ali, ó. Ele pega no joelho. Joelho, né? No joelho, né, velho? Salve, me diga uma coisa, vamos lá. Desses dois, porque daí o que você achar o maior erro passa para uma outra fase que vai enfrentar um outro maior erro, entendeu? Boa. Na Fala. segunda rodada, Sport e Palmeiras, o árbitro carioca, acho que era o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo, e que vai apitar o jogo do Atlético Mineiro nesse final de semana. Está escalado nesse final de semana. Então, assim, ô Bira, quando eu deixei de... Vou trazer uma informação técnica antes da gente começar Tá. o nosso desafio. Depois que eu deixei de ser árbitro de futebol, eu fui ser instrutor da FIFA de árbitros. E a FIFA, quando você é instrutor, ela te escala em jogos da FIFA para fazer um relatório do desempenho do Bira. Como que o Bira foi na parte física, como que o Bira foi na parte técnica. Então vai em jogos de eliminatórias, Tá. só jogos da FIFA, ou Copa do Mundo, ou eliminatórias, para avaliar a arbitragem. E nesse relatório da FIFA, lá tem algumas questões. Cometeu algum erro em grande decisão? O que é grande decisão? Um pênalti, uma expulsão. Você tem que colocar sim ou não. Tá. É simplesmente isso, né? Independente do texto. E aí vem uma pergunta-chave. Esse erro, se sim, interferiu no placar da partida? Entendi. E aí, se eu coloco um X no sim, óbvio que eu não posso dar uma nota superior a 5. O Bira cometeu um erro em grande decisão, interferiu no Comprometeu. placar, e aí a nota vai ser sempre abaixo de 5. Tá certo ou não? Certo. E aí, voltando lá para o desafio, Sport e Palmeiras é muito maior, porque foi o gol da vitória do Palmeiras na segunda Na rodada. segunda rodada. Então, ó, Desculpa alongar, Imagina, só para não, definir o foi critério. ótimo. Não, foi ótimo, foi critério. ótimo. Pra definir o Então, ó, critério. nesse Como um bom confronto 1, árbitro, você vê, né? Como um bom árbitro, ele tem critério. critério. E ele explica pra gente entender, pô. Eu Porque falo, ele é por isso que todo eu de uma adoro. coletiva. Então passou o Sport Palmeiras. Guarda lá. Vamos pro confronto 2, que é aquele que já deu uma aparecidinha aqui. Quer ver? Coloca aí, por favor. Confronto 2 na quinta rodada, Grêmio 1, Inter 1, pênalti não marcado do Aguirre, né, no Aravena. E na sexta rodada, Sport 0, Fortaleza 0, um gol não marcado do Iago Pikachu, tá ali até no frame, mas vamos mostrar a imagem, por favor, produção. Aí a jogada, ó, a primeira jogada, Grêmio e Inter, tá? Dois grandes erros, hein, Zé? Nossa, dois grandes erros. 2 grandes erros e com placar de empate também, né? São Tá. 2 grandes erros. Mas por ter a tecnologia de gol não gol, isso é investimento e não despesa, eu vou ficar com esse gol do Sport que a bola ultrapassa totalmente. Cara, que loucura, né? Mesmo Olha com ali, a ó. tecnologia. Não, ele olha isso, conseguiu Bira. Bira, dá uma olhada ter- na imagem. O que leva a equipe de arbitragem com acesso à imagem, né, pelo VAR, não validar um gol desse? É, Correria ali? Não, assim, não correria, né? É medo de tomada de decisão. Sim. Mas a imagem para nós está mostrando que a bola ultrapassou completamente a linha, né? Segundo os árbitros de vídeo, eles falaram o seguinte: a imagem não era tão conclusiva que eu coloquei. Esquece, não dá para usar câmera, porque nem sempre tem. Esse é um ponto-chave, Farolda. No Brasil, quem transmite o jogo que gera a imagem. Sim. Nas ligas, você compra a imagem. Então, ela coloca a câmera posicionada para o VAR, Sim. para a arbitragem. E, além disso, hoje tem uma tecnologia que não se discute, que em 2014 inaugurou pela primeira vez no Brasil, e foi no estádio Beira-Rio, Sim. o jogo França e Honduras, o relógio do árbitro bipou porque a bola ultrapassou totalmente a linha. A FIFA foi embora e falou:
Eu vou deixar 12 sistemas aqui para vocês, que são os 12 estádios. Usem. 2014. Nós estamos em 2025 e nunca usou no futebol brasileiro e a Tá lá FIFA pegando deixou como legado. pó. Vamos Ela pegando entender, né? pó. Entendeu? Eles podiam importante- passar pra gente colocar no jogo dos Desimpedidos lá no... Lá vai Cara, ser o... pô, mano. Você não tá usando, me dá, né? Me dá, né, Aí a velho? Não vai gente- usar, me aí dá. É, A gente teria põe no tomado- futebol de A botão, gente teria põe no... tomado um gol Como- assim, é. no jogo contra o Pode Pá. Como Aí aqui a deixa gente tem compromisso com a verdade, com os fatos, né, Zé, me permita. A CBF alega que, independente de ter o sistema, o custo para operacionalizar existe. Só que futebol e arbitragem não pode ser tratado como custo e como despesa. É Total. investimento. Total. Você vai porque ter move isso. bilhões. Move bilhões. A Copa do Brasil dá 80 milhões para o vencedor, certo ou não? Uhum. Não é possível que você, nas semifinais e nas finais, não vai colocar uma tecnologia que funciona. Total. Então, olha, passou o Sport Fortaleza, tá? O gol do Pikachu, tá? Só eu vou votar? Não, só você, porque você é o expert. A Mas gente tem só o Bira faz... aí. A gente só ajuda. julga, a gente A só- gente só, É. só vai jogando a bola pra você A pimenta. petecar. O Carneiro falou, nem dá tempo de vocês votarem. Você lembra que outro dia vocês se revoltaram e quiseram votar de outro Virou jeito, até né? corte. do Agora- Instagram Beleza, brasileiro. Carneiro. Você tá, ó, Virou a gente corte. tá dando conteúdo pra você nas suas redes e você trata a gente assim, velho. Vamos lá, confronto 3, por favor, produção, coloca na tela. Nona rodada, São Paulo 2, Grêmio 1, pênalti mal marcado do Camilo no Luciano. E 10ª rodada, Palmeiras 0, Flamengo 2, pênalti mal marcado de Murilo em Arrasca. Vamos lá para as duas jogadas, Salve, olha, em imagem. Pela vitória, eu vou ficar com o São Paulo e Grêmio. Tá. Vou ficar com São Paulo e Grêmio. No Ali. critério, né, Bira? São Que eu Paulo e te Grêmio. falei, É no isso. critério de que interferiu. Mas Esse aí, determinante. porque esse aí terminou 2-0, certo? É, Certo. e já tava não tava? E tá. já tava 1. Então, quer dizer, é mais grave, interferiu muito mais o pênalti no Luciano, que deu a vitória, né? Exato. Deu o empate, perdão. uma loucura marcar esse tipo de pênalti. Deu. pênalti aí É. marcado é loucura. É É a doido. tal da falta. Perfeito. que É ele doido. fez, né? Produção, passa então São Paulo e Grêmio, tá? Que vai para as quartas de final. Tem mais aqui, ó. Vamos para o confronto 4, pode ser? Ali, ó, confronto 4, 15ª rodada, Fortaleza e Bahia 1-1, pênalti não marcado no Cauli, né? No Cauli. E na 23ª, Galo Santos 1-1, pênalti não marcado em Neymar. Vou mostrar as duas jogadas, Salve. Você diz qual que é a... Já voto que do Scarpa no Neymar. Para mim, o Scarpa no Neymar. Esse aí tem o espaço ocupado, dá para discutir. Aí não se discute. O Scarpa vai dar o carrinho e o jogo terminou 1-1, pênalti não marcado para o Santos, para mim. E é louco porque me lembra aquele famoso que nós vamos mostrar depois, porque o jogador escorrega e mesmo assim faz o pênalti, né? É o Scarpa no Neymar, pênalti. Para Né? mim tá na Salve, frente. aproveitando sua oportunidade para desespero do Carneiro aí pela questão do tempo. É diferente para a equipe de arbitragem ter um cara como o Neymar em campo, assim, do ponto de vista de apitar mesmo, na hora de dialogar, ou não? Não Muito, deveria interferir. muito. Eu apitei o Neymar antes. Fase... Qual era a dificuldade de apitar o Neymar? Essa pergunta é boa e vai dar corte. Qual é a dificuldade de apitar o Neymar? Neymar aumenta a falta. Então você tem que administrar um conflito com os adversários. O Zé Luiz faz uma falta para matar a jogada no Neymar. O Neymar sai gritando, ai, 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 ai. O Zé Luiz chegava para mim e falava assim, porra, Salve, o que esse moleque aí tá gritando desse jeito? Ele quer que você dê cartão para mim. Salve, o que esse moleque tá gritando desse jeito? Ele quer dar cartão pra mim. Aí ele chegava para ele e falava assim, ei, moleque, essa não foi para doer tanto, a próxima você vai ver. Eu tinha que administrar o Zé. Aí o Zé depois ia dar para doer mesmo, para ele gritar. Entendeu? Que louco. Isso acontecia com frequência, Bira. E rolava muito, entendeu? Porque o Zé fez uma falta de jogo e ele aumentava a falta para querer que eu punisse o adversário. E aí o adversário se revoltava demais. Esse é um ponto de dificuldade que não é só o Neymar. Vários jogadores trazem essa dificuldade para o árbitro. E aí, desculpa, Carneiro. Ó, ele já apertou o botão, ele não falou nada, fez... É, mas na hora de fazer o corte ele gosta, né? Então, Ô, Salve, esse pênalti não foi marcado no Neymar e a justificativa foi que o lance teria acontecido e, se depender do rebote. O Tapia contra o Palmeiras, que o Alan... nós vamos chegar lá. Escorrega. Vai Só entrar. porque são coisas... O juiz também não dá o pênalti porque diz que a jogada tinha passado. Guarda essa pergunta que eu vou responder lá. Guarda, quer ver, ó. Confronto 5, taca na tela aí, lá vai, vamos lá. Tô gostando disso aqui. 24ª rodada, Inter 2, Grêmio 3, pênalti
mal marcado do Noriega. E na 25ª, Corinthians 1, Flamengo 2, lateral mal marcado a favor do Flamengo. Vamos lá para as jogadas, ó. Tá aí, ó, a primeira do Inter, do Grenal, né? Eu E nem lá? vi o que aconteceu. Não, lá, ó lá. Onde é que tá esse pênalti, gente? Ah, tá ali. Ah, gente. Ah, e aí pega na mão. É na mão. É, Ô Zé, você tem certeza que esse lateral é pro Corinthians ou é pro Flamengo? eu sou corintiano, eu tenho certeza que Eu é tô pro com Corinthians. você, Sal. Hã? Eu tô com você. Eu vou te falar o seguinte, você não tem tanta imagem. Pra mim, como árbitro de futebol, eu marcaria pro Flamengo por causa do Gustavo. Tá. Pela postura. Quando você tem dúvida, escanteio ou tiro de meta, o zagueiro vai defender. Ah, dou escanteio. O centroavante vem defender, certo? Eu dou tiro de meta. Tá. Isso todo árbitro faz. Fiz isso a minha vida porque não inteira. dá pra- Eu fico parado e olhando para ver o que aconteceu. Ô Zé, eu sei que você está correndo aí. Eu apito Bahia e Flamengo, o Júlio César vai jogar a bola para frente, eu estou correndo para frente, quando eu olho a torcida do Bahia lá comemorando o gol. Erradamente eu tinha que correr olhando para o gol. Como você é muito lento correndo de costas, eu virei quando a bola estava no pé do Júlio César e corri. Quando eu olho a torcida do Bahia comemorando o gol, eu viro a bola dentro do gol e o Fabinho caído no chão. Eu olho para minha bandeira, não sabia de nada, não tinha comunicador ainda. Aham. Nossa. Eu fico parado com o braço para baixo. Não dei gol nem anulei. Fico parado. Os jogadores do Flamengo, o Júlio César vai lá no gol, pega a bola, dá, e os caras colocam a bola dentro do campo e sai. Eu não dei o gol até hoje. Eu só vi o gol à noite. Eu só vi o gol à noite. Muito bom, cara. Essa foi a melhor. Até hoje eu não vi esse gol. não vi esse Só gol. na televisão. Ô, gente, como é difícil ser juiz, hein? Cara, mas deve ser, porque você tem 2 olhos só. Não, então. Mas eu tô te falando o seguinte: o pro mesmo Gustavo lado. nesse lance, entendeu? Ali a bola é difícil de você ter a certeza para quem foi. Né? Então, assim, dá pra gente considerar como erro, Qual é o erro nesse aí? Independente da bola bater na mão, é pênalti. Se eu vou te colocar. Eu vou falar que se a bola é pro Corinthians e por interferir no resultado, né, na hora, eu vou considerar esse. Mas já vou te antecipar. Aqui nós estamos na fase de grupos. Quando chegar lá na fase de oitavas, esse aí eu vou derrubar. Mas quem que passa desse aí? Tô te passando do Corinthians O e do Flamengo. Corinthians. Corinthians e Flamengo. Mas já vou derrubar nas oitavas de Tá, final. tá. Não, olha, Foi outra o coisa que eu tô confronto mais pensando aqui, ó. fraquinho, Nós estamos ensinando o seguinte pro jogador: faça um escândalo. Né? A gente... Ou ajude a arbitragem. Ou pra ajude. melhorar, É. não escândalos. Ou então o cara vai falar, Narrador, então agora eu não vou berrar. ajudarão. É minha, a lateral é minha. Vamos para outro confronto, é o confronto 6, quer ver só? Vamos colocar aí, ó, são 8 confrontos, tá, gente? Tá ali, ó, na 26ª, Inter 1, Corinthians 1, pênalti mal marcado do Kaká, aquele no finalzinho do jogo, né? E na 27ª rodada, Inter 2, Botafogo 0, pênalti não marcado do Mercado em Arthur Cabral. Bom, para mim, o pênalti do Mercado foi, sim, mas o jogo foi 2-0. E eu sei que eu vou divergir dos meus colegas comentaristas de arbitragem e ex-árbitro. Para mim, não foi pênalti do Kaká. Pra mim também não foi. Para mim, não foi pênalti do Kaká por um motivo. O Kaká quer a bola, ele quer ultrapassar o jogador. Então, para mim, o Corinthians e Inter, lá, o do Isso Kaká. aí entrou no... Entrou é outro. Entrou é Esse outro, é um tá? erro gravíssimo. Tira Esse é o esse aí, próximo. tira isso daí, tá? Então vamos lá. Tira isso daí, por favor, tira isso daí, tira isso daí. Eu tô na 20ª rodada. Inter e Corinthians, o pênalti marcado do Kaká, para mim, não é pênalti. Eu acho que é um contato de querer ultrapassar o adversário. Ele quer jogar a bola. Tá. Impactando Foi, diretamente ali o definiu resultado. jogo, definiu até loucura. uma parte do campeonato que o Corinthians olharia de outro jeito. Agora nós já estamos na outra, na Não. 7ª. É. Né? Ah, perdão, esse é o do Esse já Mercado. passou, Tá. que para mim também foi pênalti, não marcado, mas o jogo foi 2-0. Ah, Por isso que não, eu não fico no Inter e interfere Corinthians, tanto, né? é. Tá, beleza. Então, passo do Corinthians, produção. Vamos lá. Agora, não, é que eu demorei para entender, porque vi essa camisa rosa, falei, que time é esse, né? Era o Inter. Confronto 7. Caraca, 27ª rodada, Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0, pênalti mal marcado do Marlon, né? E na 27ª também, São Paulo 2, Palmeiras 3. Esse daí foi um monte de coisa. Pênalti não marcado do Alan, acho que no Tolói, se não me engano, né? No Tapia, perdão. Vamos lá, coloca as imagens. Esse aí é um clássico danado. Esse aí, sabe a história das oitavas vai ser fraco, porque vai tocar do Corinthians lá e Flamengo, né? Esse aí, qualquer um que passasse, ia para semifinal. Porque são 2 erros gravíssimos. Isso não é pênalti,
O Marlon tá, ele faz o movimento certo, não dá para marcar esse pênalti. Mas eu vou ficar no São Paulo e no Palmeiras, Ah, tá. Essa é a jogada do. Qual que é a do jogada? Andréas Pereira Do de possível Andréas. expulsão. Mas Tá. também tem o pênalti no Tapia na mesma rodada que ele vai passar. E aí, Bira, a sua pergunta. O segredo, a chave, tanto do Neymar quanto essa, a bola estava disponível. Tanto o Neymar quanto o Tapia chegariam na bola. Uma coisa é eu já dar um bico na bola e tirar a bola da cena. A bola não está mais em disputa. Como acontece com os goleiros. O goleiro vai, faz a defesa, joga a bola lá no meio do campo. E depois ele tem um contato no adversário, que pode ser até faltoso. Não agressão. Se ele agredir, pênalti e cartão vermelho. Mas em disputa de bola, eu tirei a bola para a linha lateral, tirei a bola lá para o fundo e, de forma imprudente, atingi o adversário. A bola, esse adversário não chegaria nunca na bola. É o caso do Tapia. O Tapia chegaria na bola. Pênalti deveria ter sido marcado. Esse E eu fico passa. nesse, eu fico Tá. nesse. Dá para mostrar, produção? Porque eu acho que nós não mostramos essa jogada, né? Enfim, né? Bom, pulamos já. Vamos lá para o confronto 8, tá? Vamos Ixi. mostrar? Dá para mostrar? Então vamos mostrar antes, por favor, só para a gente não ter, porque a jogada que tá valendo é essa daí, ó. Que a bola vai, Luciano e... Eu perguntei, Salvo, porque eu imaginei do critério mesmo. Porque como as duas não foram marcadas, eu pensei, será que existe alguma Coisa que a gente não tá orientação sabendo. de que esse tipo de lance acabou, assim? Não, assim, se a comissão de arbitragem dessa instrução, tem que vir a público e falar que isso não é para marcar, porque a bola não estava lá. Mas seria um erro. Isso é pênalti, os dois, não dá para ter critério. O jogador tinha a bola para ele e o adversário foi lá e atingiu ele, impediu ele de jogar. Falta. Sabe o que assusta a gente? É que nessa jogada nós vimos o VAR e eles ficam vendendo esse. Não, olha, o jogador, a bola está distante do jogador e não sei o quê. O jogador não estava com a bola. Absurdo. Acidental e a bola está Acidental longe. E a bola está longe. Mas o jogador chegaria na bola. É, Acidental, sabe assim? É. Ô Zé, isso foi feio. você vai dar esse corte e os árbitros vão ficar bravos comigo. Mas eu não tenho compromisso com os árbitros, eu tenho compromisso com o seu público, entendeu? Sensacional. Eu tenho compromisso com o seu público. Boa. Na verdade é isso. O Brasil, muitos problemas de arbitragem, sabe por quê? Porque são árbitros de laboratório. Árbitros que não conhecem a bola, não conhecem o jogo, não chutam a bola. Faz o curso, faz a escola para atuar na arbitragem sem conhecer futebol. Esse cara que deu esse depoimento, ele não entende jogo, não entende futebol. Antes, Bira, de fazer o curso de árbitro e ler as regras, vai entender e conhecer futebol. Boa. Deixa eu falar, vamos para o oitavo, que é o último, tá? Daí a gente vai já mostrar os grupos, como é que for. Ali, ó, 27ª, Acabou passando esse, São Paulo 2-3, né? Cartão vermelho não aplicado no Andrés, é invertido, tá? Que é aquilo que a gente falou. E na 29ª, Flamengo 3-2, o pênalti não marcado em Gustavo Gomes. Vamos mostrar as jogadas. Primeiro ali, ó, aquela jogada do Andrés, né? A gente vai tirar a janelinha, ó. Pisa na bola, pisa e vai na canela. Parecida com a do Brasão, né? Eu vou ficar com o Jorginho no Gomes. Que é esse aí que a Que é gente esse está aí, vou mostrando. ficar no Jorginho Que é no aquilo que Gomes. você falou. Ó, quando mostra assim, fica mais claro ainda, né? Sabe? Olha Ele lá. não consegue cabecear pro gol. Não dá nem entender por que o Jorginho, tão experiente, né, acabou as tomando esse duas tipo de atitude. mãos. Então, gente, Parecia eu muito comentei infantil. isso, mas pelo menos para mim, até esse momento o Jorginho estava muito pilhado. Nesse comecinho de jogo, o Jorginho fez isso, aí pegou um outro pelo pescoço, lembra que deu uma confusão, aí deu uma cacetada na lateral, ficou uma coisa... Aí a coisa, eu achei que esse jogo ia terminar mal, viu, sabe? Até os 10 minutos a coisa tava... Né? Aí foi baixando. Mas eu acho que o que o Farol tá falando, que a gente podia debater aqui, é o seguinte: o Jorginho faria isso lá na Premier League? Não faria. Não faria? Não faria. Aí tem um pouco de comportamento dos árbitros e sentir a fragilidade do árbitro, a fraqueza do árbitro. E aí eu vou tentar tirar proveito dessa fraqueza. Coloca arte, temos arte já? Não tem arte? Tá, então vamos lá. Eu quero que você me diga, ó. Segunda rodada contra a sexta rodada. Vai apitando aqui para mim, Carneiro, só para eu lembrar. Pênalti do Veiga, aquela simulação, ou gol não marcado do Iago Pikachu, aquela bola que bate no chão. Qual das duas continua seguindo? Pênalti, Sport Palmeiras. Pênalti, Sport Palmeiras. que você acha que foi mais grave do Do que... que o outro. Então segue esse pênalti. A gente tá montando. Agora, outro, ó. Pênalti mal marcado no Luciano ou pênalti não marcado no Neymar. Lembra da jogada?
Luciano e Neymar. Eu vou no Neymar, Neymar. pelo resultado, Neymar segue. Vamos lá, a outra. Esgarfado. Lateral mal marcado a favor do Flamengo contra o meu Corinthians Aí essa ou daí- pênalti mal marcado do Kaká contra o Internacional? Kaká Internacional. Kaká Internacional segue. Prejudicado de Vamos tudo. lá, o último desses, né? Pênalti não marcado do Alan no Tapia, escorregão, Uhum. ou pênalti não marcado no Gustavo Gomes? Nossa Esse é difícil os Senhora. dois, hein? Cara, Eu Vocês diria que- puseram o cruzamento, ficou meio... cruzou-se para os dois maiores erros. É verdade. Tem que seguir um dos dois. Eu vou no do Tapia. São dois nota 10. É. É difícil esse aí, hein? Qual a opinião de vocês? acho que ele do Tapia. Ainda um pouquinho mais grave, talvez. Mais grave pelo placar? O Tapia, pra mim, foi mais Eu acho que pela cinematográfico. eu acho né? que é zero subjetivo do Tapia, É. assim, não tem o que argumentar, por mais que eles tenham tentado argumentar naquela feira que é a discussão do VAR. O do Jorginho no Gustavo Gomes, ainda que eu também acho que tenha sido muito pênalti, pô, dá pra forçar uma argumentação. Eu vou dar a opinião do Sálvio colando. É possível colar ou não? É possível, aqui tudo é Permite. permitido. Eu vou fazer uma cola dos fóruns de arbitragem, Ah, legal. que você me convenceu. O do Tapia é unanimidade. Tá. O do Jorginho, eu vi alguns instrutores achando que não teve força suficiente. 0,01%. Poucos. Tá. Que a Alguns força entendem. dele não seria suficiente para Teria que ser deslocar. Tá. muito empurrão. É, Então, o TAP é unanimidade no mundo da arbitragem. O do Jorginho tem 0,01 dizendo que não. Então, eu vou no do Tapia. Ó, vamos para semifinal então. Repete semifinal. Veiga ou Neymar? Nossa, Tô- difícil. Não, acho que não é difícil, porque o Neymar chutou a bola. O do Veiga é um erro absurdo, inaceitável. A própria CBF puniu o árbitro. O árbitro interpretou aquilo como pênalti. Sabe? Não é possível, Não né? é velho? possível ele interpretar aquilo como pênalti. O do Neymar, o árbitro interpretou que o Neymar chutou. Então eu vou no do Veiga. Tá, que seria. Então tá, Veiga tá Perfeito. indo. E temos do outro lado, Kaká e Alan. O pênalti do Kaká e o pênalti do Alan. No Tapia. No Tapia. Qual dos dois você acha mais grave? Independente de resultado de partida e como foi, eu acho que marcar o pênalti. Eu vou sempre mais crítico. Eu acho que o árbitro não pode marcar por intuição. Pênalti você tem que marcar por convicção. Eu não posso deduzir que foi pênalti. Ali o árbitro deduziu que foi pênalti, sabe? Basicamente assim, se você entender o meu critério, Bira, que você que gosta, qual é o meu conceito, né? Não marcar, dá para você entender a decisão do árbitro. Marcar uma coisa que não é, para mim, é inaceitável. Totalmente. Então eu tô na do Kaká. Do Kaká. Então a gente tem os dois pênaltis que, entre aspas, que pelo menos a gente acha que não existiram, que é o Não é esse. Kaká E o do Veiga. e Do Veiga, né? o Veiga. E o né? Veiga no Duas, vamos chamar assim, de duas simulações de pênalti. Ou seja, Zé, o Corinthians prejudicado e o Palmeiras beneficiado. Ou seja, velho. Corinthians campeão. Essa é a conclusão da dinâmica. E aí, na final, Cardeiro, então a gente vai com o erro mais grave, seria esse aí, então, né? Se a gente for Esse colocar aí. os dois em A comparação, a semifinal. simulação Esse aí, do perfeito. Veiga, esse daí, porque interfere direto no resultado. O juiz não deu, Também. o jogo acabou, É. e aí teve que voltar atrás para dar esse pênalti e terminar o jogo. E com imagem, com o VAR, marcar esse pênalti, eu acho mais erro. Agora, então ficaram os dois para final, é isso? Ficaram os dois para final, o Veiga e o Esporte e Palmeiras, para mim, é o maior Eu- erro nesse nosso campeonato aqui. Kaká. Então, pera, então mudou. Então é o Esporte, É. o jogo do Esporte Palmeiras. Ah, Esporte Que é o maior erro. Palmeiras. Achei que era o Kaká. Não, Ah, os dois não, estão na então final. não. Não, pô, não, mas é que o do esporte é um absurdo. E logo na segunda também. rodada, Porque né? eu vou sempre achar que o que o cara marca que não é mais erro do que o que o cara nos dois marcou, dois, certo? Um com VAR. Mas aquele da forma... Ó, esse aí pra mim, Então na tá. segunda rodada, ó lá. Não, Senhoras e pega na senhores, bola. é esse o campeão. O Não. maior erro do Não, Campeonato Brasileiro, que o Veiga, olha, ele Esporte realmente se atira. rebaixado, pô, olha que Ó, sacanagem. ó, Mas ali, ó. Palmeiras na campeão? segunda rodada. Sabe por quê, ô Zé? Deixa eu só te colocar. Nós temos tecnologia e tem VAR. Olha essa imagem. O VAR recomenda a revisão, o árbitro anula esse pênalti. Não dá para aceitar isso aí com tecnologia que marca. Eu devo ter errado esse pênalti, mas não tive a oportunidade de ir no monitor olhar. Posso Sim, ter errado. sim. Mas com VAR, isso não aí é dá. inaceitável. Com VAR é Foi aí que a inaceitável. catástrofe do esporte. Não, o esporte enfrentou nos 3 primeiros jogos, ele teve problema. Lembra disso? Verdade. Nos 3 aconteceram erros contra o esporte. Foi. E a gente achava que o esporte não iria ser rebaixado, porque o time era bom, tal, deu tudo errado. Deu né? tudo errado. Então,
Tá feito, tá? Muito obrigado, viu? Porque Nada. então o maior erro é esse, ó, Palmeiras favorecido. Tá vendo? É o que eu sempre E o falo. Corinthians prejudicado. E é Corinthians isso. prejudicado, senhoras e senhores. Enfim. Não, e curioso é que os 4 foi São Paulo prejudicado, Santos prejudicado, Corinthians prejudicado prejudicado. e o único favorecido, né? Por que será? É. Brincadeira. Tô Que brincando. prova que acontece pra tudo É quanto que eu lado. ganhei um microfone de stand-up, aí eu preciso fazer Você piada vai fazer agora. stand-up, você tá com um microfone diferente. É, Então, ó, vou mostrar, em homenagem ao microfone novo do Bira, que apareceu do nada, vamos mostrar pra vocês as próximas transmissões, é isso, Bora. Carneiro? Olha lá. Esporte Mirassol, tá? Amanhã, 6h30 da tarde. Gente, o pré-jogo é às 5h30. Atenção, fãs do Mirassol, eu sou um deles. Esse Bom. jogo vai ser muito interessante, porque o esporte, desesperadamente, vai enfrentar um time que sabe jogar muita bola, que é o Mirassol. É a grande surpresa, né? O grande sucesso do Brasileirão. E na outra, dia 2, que cai quando, Carneiro? Domingo, tá? No outro domingo, a gente tem Vasco da Gama e São Paulo. Não percam, tá? A gente convida você para estar com a gente, porque é muito divertido. Eu não sei, a gente adora fazer. Não sei se você gosta de assistir, mas que a gente adora fazer direto, sempre bom. né? Bira, muito obrigado, Faraldo, obrigadão. Zé. Salve o Espíndola, palmas pro Salvio, eita, que eu adoro quando ele vem, porque ele dá aula, né, velho? Não, dá aula, Bom, dá muito bom. presente, né? Dá presente. Pô, tá louco, eu tô feliz demais aqui. Gente, sabe, e sabe aquele amigo, Zé? Hã? Aquele amigo que Aquele você amigo. tem também e tal. Pô, é que todo stand-up começa assim. Sabe aquele amigo? Sabe que eu tava andando uma vez pela É, rua, eu tava andando uma vez na rua e aí passou um gato. Aí você já sabe, né? O esse gato. microfone de stand-up com essa mãozinha pra já tá ótimo. Gente, muito obrigado, viu? Zé Luiz les diz tchau, beijo. É o fim do Joga nas 11 por hoje.